Pessoal, hoje eu tenho a ilustre presença aqui da minha amiga Aline. Vou apresentar a Aline. Olha o currículo dela. Não é fraco, não. A Aline, ela é consultora de negócios do G4 Educação, especialista em ajudar empresas a otimizar processos e aplicar cultura organizacional de forma prática e eficaz. Aline, prazer. A Aline é uma pessoa maravilhosa que ajudou bastante a nossa empresa. Prazer, Jefferson. Obrigada pelo convite. De verdade, adorei estar aqui. Bacana. Tô adorando, né? Aline, você trabalha diariamente com empresários, né? E aí eu queria entender um pouco a dinâmica, até para ajudar os empresários que estão assistindo. Hoje eu queria entender primeiro o bloco aqui, que eu já vou falar uma pergunta já meio que polêmica, né? Mas para ajudar os empresários. O que faz uma empresa funcionar de verdade, Aline, no seu ponto de vista? Pessoas. Pessoas. Pessoas, sem funcionário, sem cliente, a gente não tem empresa. A base de tudo. Eu acho que eu falei disso com você. Sim. Na nossa uma das primeiras reuniões, eu Sim. falei sobre isso. Uma empresa é feita de pessoas. Se a gente não olha pessoas, se a gente não gosta de pessoas, a gente não tem uma empresa de sucesso. E você acha que hoje as empresas que você dá consultoria falham nesse processo de pessoas? Totalmente. É a maior falha. Diária, assim. Ontem eu atendi um aluno, um cliente lá do G4, que Certo. me disse que na cidade dele ninguém gosta de trabalhar. Não Na acredito. cidade inteira, ninguém gosta de trabalhar. Ele falou que ele tem um sério problema em contratação. As pessoas não ficam mais que 2 meses. É diferente, né, Jefferson? Quando a gente não encontra a pessoa Sim. qualificada, a pessoa ideal. Mas quando a gente contrata e ela não fica, aí será que o problema realmente está no funcionário? Ou o problema está na empresa? Será que a empresa paga de acordo? Será que o ambiente é bom? Será que existe uma gestão? Será que ele é um bom gestor? Sabe? Então, eu acho que é o maior erro dessa empresa. Eu vejo diariamente esse erro. Hoje, eu atendi 6 clientes. Correto. Dos 6, assim, metade deles tem um problema de pessoas. E, normalmente, as empresas chegam falando, Aline, meu problema são pessoas. Quando eu paro para entender, não são as pessoas. É a falta de gestão. E essa questão de falta de gestão, Aline? Eu sei porque você ajudou muito a nossa empresa, né? Essa questão de falta de gestão, no seu ponto de vista, qual que era a maior falha, assim, a maior falha dos empresários, dos gestores, que você acha que tem essa falha de gestão? Hoje eu atendi um cliente que me disse o seguinte, que tem 2 gestoras. Primeiro que ele não chamou de gestoras, chamou Certo. de assistente. Tá bom, eu entendi que era assistente. Assistente, assim, de início ele me falou que eram assistentes, 2 assistentes, não me lembro o nome agora delas. E que elas não faziam a gestão do time. Aí eu, mas elas são gestoras ou assistentes? Não, é que elas deveriam fazer a gestão do time. Aí eu, você já comunicou para elas quais são as funções, qual função, qual responsabilidade dela? Ela sabe desse escopo? Você já deu um feedback? Então, Aline, na verdade, não. As pessoas não são adivinhas. A empresa é dele, a empresa, ele sabe o que ele quer, sabe? Se ele não comunica, nada vai rodar. Então, eu vejo que, assim, o principal problema é a falta de comunicação. Normalmente, o gestor, ele contrata, acha que essa pessoa vai vir pronta, vai vir redonda, vai entregar o que ele quer, da forma como ele quer, e, assim, da forma exata como ele quer. E não vai. Se você não comunicar, se você não deixar claro, se você não der um feedback, se você não der um treinamento, as pessoas não vão vir prontas. Elas até podem ser boas, mas elas não, assim, elas não têm bola de cristal. Algo que eu falo sempre, e com certeza eu já te falei 1000 vezes, é que na gestão o óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser dito o tempo todo. Pode parecer óbvio pro Jefferson, aqui dentro, mas pro seu funcionário, não é? Nossa, isso aí é bacana. Tipo, o óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque ele é óbvio só pra você. Sim. Ele não é óbvio pro outro. O outro vem de uma outra realidade, de um outro contexto, outra experiência. Ele não tem ideia do que o Jefferson quer, se o Jefferson não comunica. Então, eu vejo que, assim, 90%, diria quase que 95% das empresas que eu já atendi no G4 não tem bem definido, assim, cargo, responsabilidades, um escopo, não acontece feedback, não acontece um alinhamento de expectativa. Não é assim, entrou, pronto, joga funcionário. Esse é seu cargo,
essas são as suas atividades, essas são as suas responsabilidades, o que eu espero de você é isso, eu espero que você siga esse caminho, eu tô te dando autonomia, tá, Jefferson? Você pode fazer tudo isso sozinho, é sua responsabilidade. Se, por acaso, você tiver uma dúvida, a gente tem os processos bem definidos. Isso não acontece, nada disso acontece. Não, a pessoa não faz o que... Por exemplo, eu te contrato, Correto. eu espero que você entregue isso. Não comunico. Passa alguns meses, você não entregou, eu não te falei, eu não te dei feedback, eu desligo e eu falo, ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar? Ou eu não sei ser gestora. Você entende o ponto? Entendi. Então, a maioria dos empregos, eu pensei que era só eu que tinha esse problema inicial. Hoje não mais, falei, né? Não, mas eu falei isso hoje pra uma tenho. aluna. Uma aluna veio assim, Aline, essa é a minha... Mas ela veio muito consciente. Ela falou assim, Aline, essa é a minha dor. E eu acho que só eu tenho esse problema. Eu tenho um sério problema. Eu não sei fazer gestão. Eu achava que o problema estava nas pessoas. Inclusive, você me disse isso. Foi. Em alguma das reuniões que a gente teve, você falou assim, Aline... Acho que o dia que você foi lá pessoalmente no G4. Aline, quando eu vim pro G4, eu achei que o problema estava no meu time. Agora eu vejo que o problema tá em mim. E hoje uma aluna falou Sim. isso. Não, você não tá sozinho. É que eu acho que, sabe qual o grande problema, Jefferson? Qual? Você era um ótimo corretor. Você Correto. sabia vender, você sabia fazer. Você do nada virou gestor. Você parou para estudar sobre gestão de pessoas? Não é uma coisa intuitiva. É uma coisa que precisa de estudo. Assim, aplicar um feedback, eu não vou chegar em você e falar à toa, Jefferson, da minha cabeça, assim, um planejamento. Não, hoje mesmo um cliente também me falou isso. Aline, eu tenho um problema porque meu time falo, não segue o que eu falo. Mas você dá feedback? Eu dou, claro que eu dou. Fui tentando entender, ele dá feedback de corredor. Ô fulano, você tem que fazer isso. Não é assim. Feedback tem metodologia, tem uma estrutura, você tem que formalizar. Ele tem que ter... Ele tem que ter uma formalidade mesmo, sabe? Porque senão parece só conversa de corredor. Você é chefe, você não é... Não é seu amigo que você está falando aqui, só uma dica. Não, você está dando uma orientação. E como que você acha que deve ser feito um feedback, assim, ó, Aline? Se fosse na prática, para ensinar para o pessoal. Assim, um feedback na prática. Você já foi gestora, é que, assim, né? Existem vários tipos de feedback, né? Então, vai depender muito do motivo pelo que eu quero dar o feedback. Por exemplo, Correto. Eu quero dar um feedback porque eu tô com um problema comportamental com você, ou é questão de entrega, ou é só um feedback que eu tenho que dar. Um feedback, ele deveria acontecer pelo menos mensalmente, né? Vai depender sempre do nível de senioridade do funcionário. Então, funcionário mais júnior eu dou ali semanalmente. Certo. Funcionário com menos de 3 meses de casa, semanalmente, para fazer o acompanhamento até ele chegar no período de experiência. Então... Depende do tipo, do que eu quero comunicar. Eu posso usar, existem alguns, os que eu mais gosto, tá? CCC, cessar, começar, continuar. Eu gosto de usar esse feedback quando você já tá comigo há muito tempo. Você Legal. tem pontos bons, você tem pontos que você tem que continuar fazendo ali. Você tem pontos que você precisa parar e tem pontos que você precisa começar. Então, por exemplo, ô Jefferson, você é vendedor, tá? Vou te dar um Correto. feedback agora. Jefferson, você tá fazendo, o seu pitch de vendas tá funcionando super bem, é isso mesmo, você tá gerando valor, eu escutei a sua ligação, essa. Quero que depois você escute, analise esses pontos, isso foi muito bom. Só que, Jefferson, você precisa começar a preencher o CRM. Você não está preenchendo. Explico o porquê você precisa preencher o CRM. Dou um prazo para você começar e atualizar a base. E o que você precisa parar de fazer. Então, você precisa parar de prometer para o cliente o que você não pode cumprir. Eu vi aqui em 3 ligações das 5 que eu escutei que você não está cumprindo. Você está prometendo coisas que a gente depois não vai cumprir. Entende? Então, vai depender muito do seu intuito com aquele feedback. Existem muitas metodologias. E, assim, de verdade, é questão de querer aprender. Porque na internet o que mais tem aí é conteúdo. Não, esse aqui eu tô aplicando lá na corretora. Tá? Legal. Esse aqui é legal porque, assim, você eleva um ponto positivo da pessoa, porque a pessoa tá fazendo algo de positivo. Posterior, você faz uma dinâmica de análise do que a pessoa pode melhorar. Sim. E aí, a postura que a pessoa vai tomar posterior a isso. Exato. Então, é legal esse feedback, porque assim, a pessoa... E o que eu faço, né, Aline? Só para complementar. Hoje eu pego Vou dar um exemplo, tá? Eu pego, por exemplo, uma ligação lá, gravada, jogo em TXT e jogo na IA. E a IA, quando você pede esse CCC, você joga lá, ela mesma faz essa dinâmica, né?
Sim. Eu não cheguei a usar IA quando eu fui gestora, ainda não tinha essa facilidade, né? Mas eu comecei a usar o CCC porque quando eu me tornei gestora, logo no começo, eu recebi um feedback do meu time que eu não sabia reconhecer. Eu sempre achava que tudo tinha que ser melhorado. Isso é muito interessante. E isso é verdade. Quando eles me deram, sempre que eu dava um feedback, eu abria a receber feedback, porque eu acho que quem me torna gestora é o meu time. Então, escutar o que eles têm a dizer ao meu respeito, eu acho que é tão importante quanto escutar o que o meu gestor tem a dizer ao meu respeito. A partir do momento que eles começaram a me dar feedback, um dia meu time parou, tinha 12 pessoas, todas concordaram e falaram que eu só sabia falar do que estava ruim. Eu nunca reconheci o que estava bom. A partir desse momento, eu fui estudar sobre como dar um feedback e eu encontrei esse. E aí, eu achei que esse é o legal, porque no continuar é o momento que eu obrigatoriamente tinha que reconhecer pelo que eles estavam fazendo de bom. De positivo. Entendeu? Então, assim, quando não é aquele funcionário padrão, que eu só tô dando um feedback frequente ali, que eu sempre dou, não é por um motivo específico, eu usava CCC. Se é alguma coisa muito específica, comportamental, eu buscava outro, entendeu? E você falou um negócio aqui que eu acho muito legal compartilhar. Porque quem reconhece o líder é o time. E tem uma galera, um gestor, eu não sei o que tem na cabeça aí, a galera quer impor a liderança, e a liderança é conquistada. Isso não é ser líder, né? Isso é ser chefe. É diferente você ser líder e você ser chefe. E qual que você acha a diferença isso no resultado de uma empresa? Líder é tudo. Pensa assim, na diferença. O chefe, ele manda. Eu faço porque eu tenho medo. Eu não faço porque eu realmente admiro, porque eu entendo, porque eu quero. Então, você não tá de fato engajado. Aquele funcionário não tá de fato engajado nem com o time e, consequentemente, não vai estar com a empresa. Não vai. A partir do momento que eu tenho pessoas engajadas com o meu time, com a operação, com a ideia da empresa, tudo muda. Até a experiência do cliente. O funcionário, ele trabalha de forma diferente. Ele, de fato, ele quer comprar. E eu digo isso, no meu primeiro trabalho, Jefferson. Certo. Eu lembro que eu tive um gestor que eu amava, eu achava ele incrível. Ele escutava as pessoas, ele era muito bom, ele treinava, ele tinha um olhar, assim, excelente. E hoje eu vejo que eu trabalhava por causa dele. Eu gostava tanto dele, sabe? Eu comprava a ideia dele. Então, eu queria trabalhar. Não estava lá obrigada. Ficava até 10 horas da noite porque eu queria. Vários dias eu trabalhei até 10 horas da noite. De final de semana, eu pedia às vezes pra ir. Porque, nossa, eu achava ele incrível. Eu comprava a ideia da empresa. Era uma coisa, assim, que realmente me engajava, sabe? E era por ele. Eu acho que um bom gestor, ele tem que saber fazer essa dinâmica de fazer um... Porque, assim, você fica o dia todo na empresa, certo, Aline? A maioria do tempo. Então, pelo menos um ambiente bacana, que a pessoa se sinta valorizada, que sinta que possa crescer. Poxa, eu acho legal. Lá na corretora a gente tem esse raciocínio aí que você está falando. E assim, eu acho que a base para você ser um bom gestor é você gostar de pessoas. Uma pessoa que não gosta de pessoas não vai ser um bom gestor. Porque, assim, o que é ser gestor? Não é eu dar uma ordem ao funcionário cumprir a ordem. Eu ser um bom gestor, eu de fato desenvolver essa pessoa. Eu preciso desenvolver ela, eu preciso tirar ela do ponto A, levar para o ponto B, para o ponto C. Então, ela entrou como júnior. É minha responsabilidade desenvolver ela. Um bom gestor não é quem pega... Eu li esses dias isso. Não gosto de futebol, tá? Mas não é quem pega o Neymar... Você falou isso? Foi eu mesmo. E é isso. O bom gestor não é quem pega o Neymar. O bom gestor é quem pega quem não tá pronto e desenvolve. Exatamente. Aquela pessoa que ela não tá pronta, mas ela quer. Porque tem que ser 50-50, né? Eu não faço mágica, eu não desenvolvo quem não quer ser desenvolvido. Mas o bom gestor, ele pega essa pessoa que quer ser desenvolvida e ele pega na mão, sabe? Dá o caminho. Um feedback não é eu chegar e falar pra você, ô Jefferson, como que você acha que você pode melhorar? Não. Eu tô aqui sendo seu gestor acima de você, né, na hierarquia, porque eu vou te dar o caminho. Então, Jefferson, você precisa melhorar nesse ponto. O que você acha? Como que você acha que a gente pode fazer isso? Você pode envolver o funcionário nessa construção, mas quem dá o caminho é você. Você falou uma coisa aqui e eu queria perguntar pra você, e quando o empresário ele não gosta de pessoas? Ele não... Eu, sinceramente, não acho que ele vai dar certo, sabe? Vai chegar ali num teto. Porque uma empresa, como eu falei lá no começo, uma empresa é feita de pessoas. Ela é feita de funcionário. Quanto mais eu escalar, quanto mais eu quero crescer, mais eu vou precisar de funcionários, mais eu vou ter que me conectar com o meu público, com o meu cliente. Correto. Se eu não gosto de pessoas... Eu acho que eu cheguei a te falar isso também. As respostas, a maior parte das respostas tá nas pessoas. Se você parar para ouvir
os seus funcionários, se você parar para escutar os seus clientes, você tem resposta sobre tudo. Eu recebo muita reclamação, Aline, a gente tá com um problema de contratação, tá? Você já parou para escutar as pessoas que estão sendo e por que estão sendo? Não. Como que a gente vai resolver se a gente não sabe a causa? Isso é legal. As pessoas, hoje mesmo, eu recebi um aluno que me disse, Aline, meu time não cresce, não se desenvolve. Eu queria desenvolver eles. Eles são todos júniores e eu queria promover. Mas se eles não se desenvolvem? Mas assim, por que não? Você já parou para escutar o que está acontecendo? Se eles têm dificuldade? O que eu acho assim, o maior absurdo de todos é aquele gestor que chega no time e não para fazer o one-on-one com cada um do time para entender, sabe? A realidade daquela empresa. Nem só com o seu time. Com qualquer pessoa que você vai ter contato ali. Eu sou uma gestora, tô entrando aqui na corretora, tá? Correto. Sou gestora de vendas. Como que eu não vou conversar com o time de marketing, com o gestor de marketing, com o meu time, com todo mundo que tá ali conectado? Uma empresa é uma cadeia. As áreas, elas precisam se conversar. Eu acho que pessoas têm que ser o centro, sabe? De tudo. Você falou do one-on-one, né? Tem muito empresário que tá assistindo e nem sabe o que é isso. O que é isso na prática para uma empresa? Basicamente, é o momento do funcionário falar. Então, o feedback é aquele momento, né, que o gestor ele vai levantar o que precisa ser abordado, os pontos de melhoria, ele vai reconhecer o funcionário. Já o one-on-one não, é o momento do gestor escutar. Então, por exemplo, eu tenho one-on-one quinzenalmente lá com a minha gestora. É o momento que eu falo sobre um plano de desenvolvimento. Por exemplo, eu quero me tornar gestora. O que eu preciso fazer para me tornar gestora? Vamos fazer um PDI, um plano de desenvolvimento para mim? É esse momento que a gente usa. Eu tô com alguma dificuldade, tô com, por exemplo, realmente isso está acontecendo. Quero me desenvolver na parte de finanças, porque tenho recebido muito essa demanda lá de alunos. E aí, é isso que foi abordado. Então, a gente traçou uma trilha de desenvolvimento para mim. O que eu posso fazer para me desenvolver na área financeira? Entende? Legal, legal. Então, esse é o momento que o gestor, ele conversa, bate um papo. Ele escuta, né? Muito ele legal. Precisa escutar. E o gestor que não gosta de escutar? O que você acha, Aline? Chega esses casos aí pra você. É claro que chega. Nossa, sempre chega. E o cara fala assim, não quero mudar. Você já pegou um caso que o cara falou, não quero mudar? Já. Nunca falam dessa forma, né? Tá. Mas ontem eu atendi um caso que tudo que eu propunha, ele falava assim, não dá certo. Aqui não funciona. Já testou? Não. Como você sabe que não vai dar certo? É que a minha realidade é outra. O que eu mais escuto Aline, é que você não sabe, porque você é de São Paulo, aqui na cidade do interior, a realidade é outra. Aqui isso não funciona. As pessoas aqui não pensam dessa forma. Eu sou do interior também. E eu não acho que... Eu sempre acredito em exceção, sabe? Eu nunca acredito que a regra é toda. Ninguém da cidade quer trabalhar, ninguém é ambicioso, ninguém... Não. É complicado, né? Pessoas são pessoas, né, Aline? Então, pelo que você está falando para mim, tem muita gente que o cara tem dificuldade de poder mudar. Eu fico pensando, o cara paga uma consultoria, certo? E ele não vem aberto. E não vem aberto. Eu acho que você tem que... Eu penso hoje, Aline, eu dou muito valor ao conhecimento. Depois que eu passei pela G4, pela sua consultoria, eu dou muito valor ao conhecimento. Tanto que eu abri esse podcast por causa disso. Eu valorizo o conhecimento. O conhecimento muda tudo. É algo que ninguém vai te tirar. É algo que ninguém vai te tirar. E eu acho que é isso capaz de te trazer para lugares, sabe? Além do que você espera. Sim. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu morei a vida inteira no interior, numa cidade de 40 mil habitantes. Correto. E assim, eu nunca na minha vida pensei que eu me tornaria gestora ou que eu estaria hoje no G4. Sempre segui os meninos há muito tempo, sigo o G4. Nunca pensei que eu estaria trabalhando aqui. E assim, foi muito rápido. E o que me trouxe até aqui? Buscar conhecimento. E como que chegou até a G4, Aline? Isso é curioso saber. Jefferson, nos últimos 7 anos eu trabalhava em Curitiba, numa empresa chamada Doctoralia, da área da saúde. Certo. Gostava muito de trabalhar ali. Nos últimos 4 anos eu estava num cargo de gestão. E estava completamente confortável para mim, sabe? Eu tinha um time de 12 pessoas que eu tinha uma conexão muito boa, o time entregava muito bem o resultado, tinha pares que eu gostava, era uma situação extremamente confortável para mim. Certo. Eu pedi para sair. Por quê? Hoje, no G4, ganho metade do que eu ganhava lá. Lá eu era gestora. Meu. Mas isso foi consciente, eu sabia que isso ia acontecer. Uhum. Sabe por quê? Porque eu queria aprender. Eu cheguei no momento que eu percebi que eu já sabia fazer a gestão. Legal. Eu conhecia tudo sobre a empresa, tudo sobre o produto, tudo sobre o cliente. Essa área, eu fui gestora de um time de retenção.
churn, cancelamento. Eu já sabia tudo, eu estava 4 anos cuidando dessa área, o meu time entregava o resultado muito fácil. A gente conseguia todos os meses bater a meta. Nos 4 anos que eu fui gestora, a gente sempre bateu a meta. Que show. Mas eu sentia que eu não aprendia mais nada. Eu sentia que eu estava estagnada, assim, sabe? Não via para onde eu poderia ir. Poderia crescer lá dentro para um cargo de coordenação, um cargo acima, de gerência? Poderia. Eu acho que isso tinha, assim, uma possibilidade até rápida de acontecer. Mas eu queria aprender. E aí, por isso que eu quis ir pro G4. Legal. Era o lugar mais fácil que eu poderia aprender sobre tudo. Eu hoje faço consultoria para empresários. Correto. Que faturam ali em torno de 5 milhões. Já peguei empresário que fatura 260 milhões por ano. E eu falo sobre qualquer tema que pode ser, assim, você pode pensar. Então, eu falo sobre finanças, eu falo sobre gestão de pessoas, sobre processos, sobre marketing, sobre experiência do cliente, qualquer coisa. O que... eu nunca sei o que você vai abordar. Eu entro na reunião sem ter ideia do que você vai me pedir e eu preciso te ajudar. Eu tenho 6 meses para ajudar a sua empresa a decolar. Esse é o objetivo. Se você vem com uma dor, eu tenho que te ajudar a resolver essa dor. Aline, tô com um problema de pessoas. Qual é o problema? Eu preciso fazer pergunta, eu preciso te conhecer sua empresa para chegar nessa dor e conseguir traçar um plano de ação para você resolver lá na sua empresa. Bacana. Eu não via lugar que eu poderia aprender mais do que no G4. Eu lido com empresas de ramos completamente diferentes. No mesmo dia, eu vou atender uma corretora de seguros, eu vou atender um médico, eu vou atender uma indústria, eu vou atender o agro, vou atender energia solar, motel. Eu já atendi de tudo. Qualquer coisa que você possa imaginar. Tudo. Faturamento de 5, faturamento de 40 milhões, faturamento de 260 milhões. E eu posso falar sobre qualquer tema. Às vezes... não é nem nada de negócios. É quase uma terapia, sabe? Eu já atendi eu atendi um cara que tem uma empresa de aparelho dental. O ponto dele não era falta de conhecimento. Ele era dentista. O irmão, que é sócio, é engenheiro. Eles criaram essa empresa. A empresa vai bem. A questão era que ele não se via como CEO. Ele não se via. Ele sempre foi dentista. Depois, já um pouco mais velho, assim, ele resolveu montar essa indústria e parar com a parte de ser dentista. Correto. Ele chamou o irmão, que sempre trabalhou no mundo corporativo, para ser sócio. E o irmão tinha um cargo ali de diretor comercial. Só que o irmão sempre acabou assumindo a cadeira. E o irmão não estava entregando resultado nos últimos meses de vendas. E ele não conseguia cobrar o irmão. Conversando com ele, eu entendi. Eu falei, fulano, você não se vê como CEO. A empresa é sua. Ele tem a maior parte da empresa, o irmão tem uma parte bem pequena. A empresa é sua. Você precisa cobrar ele. Ele, então, Aline, mas é que ele tem conhecimento, ele já vem do mundo corporativo, não importa. Ele é seu funcionário aqui dentro. Entende? E assim, eu tive a última reunião com ele semana passada, e ele falou assim, Aline, eu percebi, eu realmente não me via como CEO, tudo mudou. Meu time tá entregando, tá tudo entregando. Eu vi que a questão era eu, de novo. E aí você entrou no assunto que eu gosto. Não, vendas. Não, você ter parente na empresa. Porque existe uma dificuldade de entender o seguinte. A Aline, por exemplo, é meu parente. Beleza, fora da empresa. Só que a Aline, igual nesse caso aí, vamos colocar de exemplo, a Aline está como diretora comercial e eu sou CEO. Só que, cara, a gente é amigo, né? A gente é parente, poxa. Como que... Porque, querendo ou não, o CEO... você me corrija se eu estiver errado, mas o CEO é o cara estratégico, o cara que está na visão, o responsável pelo resultado. Se você, meu parente, não está entregando, automaticamente eu, como CEO, responsável pelo resultado da empresa, depois você complementa, tá, Aline? Cara, eu tenho que tirar você desse cargo. E aí, para tirar? Aí que eu te corrijo. Não, aí que eu te corrijo, então. Você não vai tirar. Você vai desenvolver ele? Desenvolver, não, claro. Primeiro você vai tentar desenvolver. Se ele não entregar o resultado, como um funcionário comum. Eu tive esse problema, Jefferson. Tá, não foi. Explica pra nós. Não fui gestora de familiares. Mas quando eu me tornei gestora, eu já estava na empresa há muito tempo e eu me tornei gestora de amigos. E aí teve esse problema. Eles ficaram reativos, eles não entenderam bem, porque do dia pra noite. Eu virei gestora. Eu passei e no meu primeiro mês eu tive que fazer um recover plan de 2 funcionárias. O que é um recover plan? Essas funcionárias, antes de eu entrar na empresa, elas não estavam entregando resultado e eu tive que criar um plano de recuperação. Bacana. Então, eu criei todo um plano de desenvolvimento para elas, que elas teriam que desenvolver nos próximos 3 meses. Durante esses 3 meses, elas teriam que entregar o resultado
conforme a meta que era definida da área delas, e tinham que fazer essa trilha toda de desenvolvimento. Chamei a minha primeira pessoa, meu primeiro mês como gestora, eu tinha 25 anos. Nossa. Chamei a pessoa e falei que eu estava colocando ela em plano de recuperação. Se ela não se recuperasse, no 3º mês eu desligava. Ela fechou a câmera, ficou muito brava comigo e saiu da ligação. Pensa, eu tinha acabado de começar. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Do nada ela saiu? Ela ficou muito brava. Entendi. E aí ela veio, Aline, não gostei porque eu não concordo com isso. Primeiro ela falou, né, que não concordava com isso, só que ela começou a ficar muito nervosa, ela começou a chorar e saiu da reunião. Entendi. Sem me falar. E aí, beleza, eu falei, fulana, pensa, mas assim, é isso. Isso era uma quinta, sexta-feira. Na segunda-feira ela voltou e falou assim, eu ainda não concordo, mas beleza, eu aceito. Não era questão dela aceitar ou não, não era uma escolha. Eu tava colocando ela em plano de recuperação. Certo. Jefferson, o dia que eu falei pro meu time que eu tava pedindo desligamento da empresa, que eu tava saindo da operação, ela chorou. E ela falou assim que eu tinha sido a melhor gestora da vida dela. Você acredita? Eu acredito. Assim, a gente construiu uma relação tão bacana e, assim, no começo ela não me via como gestora. Ela não queria receber ordem, receber direcionamento de uma pessoa que até então era colega. Mas ela entendeu que eu não tava ali pra ser ruim, eu tava ali pra desenvolver ela. E o dia que eu pedi desligamento, assim, várias vezes, ela sempre teve um bom relacionamento. Depois disso, ela criou um bom relacionamento comigo. E no dia ela falou assim, Aline, você me desenvolveu. Hoje eu tô onde eu tô, eu cresci aqui dentro, foi graças a você. Eu não gostei no começo, realmente fui reativa, mas eu mudei. E eu acho que é isso. Meu, não importa que é meu marido, não importa que é minha esposa, não importa que é meu irmão. Você é o gestor da empresa. O CEO, qual é a responsabilidade dele? É fazer a gestão, né? É fazer a gestão da empresa inteira. Então, eu vou conectar todas essas pontas, eu preciso pensar de forma estratégica, eu preciso garantir que todas as áreas estão entregando resultado. Então, vendas está entregando, marketing está entregando, e eu vou cobrar todo mundo. Não importa quem é. Dentro da empresa, eu sempre falo isso, eu atendo muito marido e mulher, muito, muito, muito. Uhum. Dentro da empresa, vocês não são marido e mulher. Dentro da empresa, ele é seu chefe, você é funcionário, ou você é a CEO, ele é o seu funcionário. É isso. Tem que ter profissionalismo. Se não tiver, se não conseguir separar, não faz sentido ter. Aí é melhor não trabalhar junto. Não trabalhar junto. Você acha, Aline, que, por exemplo, quando você tem, por exemplo, marido, mulher, ou irmão com irmão, igual o caso que você apresentou, você acha que você tem um intermediador entre essas pessoas ajuda na empresa ou não? Assim, por um tempo, entendo que pode funcionar. Correto. Eu cheguei a atender você e a Natália. Correto. E por um tempo, vocês viram. Assim, eu acho que a Natália até chegou a falar, ai, Aline, que bom que você tá aqui. Foi. Eu acho que uma das primeiras reuniões ela me falou isso. E, assim, por um tempo, beleza, como se fosse uma terapia de casal. Certo. Eu consegui mostrar o caminho que vocês devem seguir, mas pra Legal. sempre não faz sentido. Não. Aí vai do profissionalismo de vocês, de conseguir entender a situação, sabe? Mas, por um tempo, beleza, vamos entender o que cada um tá errando, porque acaba que quando é marido e mulher, quando tem essa intimidade, né, irmãos, a gente acaba pesando um pouco a mão, falando de uma forma que não deve. É uma coisa que não existe quando familiar trabalha junto. Alinhamento de fato, sabe? Não existe um ritual de alinhamento. Então, eu falei em casa... Eu acho que a gente chegou a falar sobre isso, eu e você. Mas, não, eu e a Natália, a gente falou dos problemas em casa ontem à noite. Não é ontem à noite. Ontem à noite, em casa, vocês foram marido e mulher. Correto. Na empresa, vocês precisam ter um momento de passar resultado. Como todo mundo. Como uma empresa normal mesmo. Exatamente. Eu acho que isso é uma falha. Empresa familiar que hoje a maioria, eu acredito que se atenda, né? Que a galera não consegue dividir. Sabia? A maioria não. Atendo pouco empresa familiar até. Bacana. Porque antigamente era bastante, né? Dá mais trabalho. Eu vou fazer outra pergunta para você aqui. Tem algumas perguntas interessantes. Você pegou uma empresa, tá? Uma empresa e precisa crescer, sem virar bagunça. Então, você pegou um caso, uma empresa, que ela precisa crescer. Ela chega para você, Aline, quero crescer, já estou muito tempo estagnado, sem virar bagunça. Primeira coisa que você orienta o empresário nessa dinâmica? Depende. Eu preciso entender. Sempre que você fala de crescer em relação ao faturamento, eu vou olhar 3 pilares. Tá. Área de vendas, área de marketing, área de retenção.
Certo. Eu preciso trabalhar o marketing atrelado a vendas. Não tem como eu vender se eu não trabalho marketing. Quando eu penso em marketing, eu preciso pensar na questão da reputação e da visibilidade da empresa. Uma empresa que não tem um site, que não tem um Google Meu Negócio, não tem um Instagram, ela não é vista? O básico. Hoje, porque assim, hoje, o site, o Instagram, o Google Meu Negócio, é como se fosse a loja, né, física. É a sua vitrine. Se você não tem a sua vitrine, você não cria uma reputação, a reputação dentro da internet é o quê? É o boca a boca, é a opinião. Aqui, no mundo físico, a gente, né, pede opinião. Na internet, não, eu quero ler. Vou reservar um hotel, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que estão falando sobre esse hotel. Verdade. Então, esses são os pilares. Eu preciso trabalhar o marketing, eu preciso olhar vendas. O meu time tem meta? Se o meu time não tem meta, aí já é um problema. Então, o time precisa ter meta. O time de vendas precisa ser desafiado, precisa ter comissionamento. Vendedor é ambicioso, vendedor gosta de dinheiro. Então, sempre comissionamento. Ah, Aline, que comissionamento? Você precisa entender o que faz mais sentido para o seu negócio. Comissionamento OTE, eu já te comentei lá dentro. Faz total sentido. Comissionamento OTE é interessante tanto para a empresa quanto para o funcionário, tá? Mas não adianta eu trabalhar marketing, trabalhar vendas, olhar todos os pilares lá da área de vendas se eu não olho retenção. Não adianta eu vender se o meu cliente está saindo. Eu vendo hoje para um, hoje mesmo o outro aqui sai. Eu continuo elas por elas, continua na mesma. Então, eu preciso entender por que meu cliente está saindo. Eu preciso ter uma área de retenção. Para você ter ideia. Acho que eu já poderia estar falando isso aqui. Mas hoje, em janeiro, a gente ficou sabendo que o John, que é o nosso diretor comercial, está deixando a área comercial, que ele fez crescer, ele fez ser o que é dentro do G4 e ele está assumindo uma cadeira de retenção. Para você entender a importância da área de retenção. Imagino. Não adianta. Se pensa... Tá, Jefferson? Eu vendi para 1.000 clientes, mas Correto. 1.000 clientes cancelaram esse mês. Eu não cresci, eu continuei estagnado. Só que o que você tá olhando? Faturamento. Não, Aline, eu vendi para 1.000 clientes. Mas você olhou para quando saíram? Você manter engajado, fazer o seu cliente virar seu promotor é muito mais barato e fácil do que você estar em busca de novos clientes. Às vezes, já teve empresa que a única coisa que eu tratei foi retenção. Eu não pensei em vender mais. Eu pensei em reter o cliente que ele já tinha. Em fazer ele virar um promotor da marca, ele indicar a marca, ele comprar outros produtos. Por exemplo, você. Correto. Você foi lá para o G4 para Traction. Correto. Você comprou um produto que é um produto de entrada, só que foi bom. Você viu o resultado. Sim. A minha área de CS, o objetivo dela é esse. É fazer você ver valor. É fazer você ter sucesso. Você viu sucesso, eu não preciso te oferecer outro produto. Daqui a um tempo você vai voltar para um produto mais caro. Verdade. É esse o objetivo. Então, aí, depois de vendas, marketing e retenção, você olha CS, o sucesso do cliente. Se o seu cliente não tem sucesso, você não vai conseguir reter ele. Você trabalhou muito tempo com retenção como gestora. Muito tempo. Como que você analisa, por exemplo, uma empresa? Hoje, eu acho que a gente tem um setor... Implementou um setor de retenção lá, tem uma pessoa, que legal! Nossa, você não me contou isso? Isso aí eu tenho um rapaz lá, porque tem um rapaz da nossa área que ele só trabalha com pós-venda, que é o Orlando, que até ele assumiu o Traction por indicação minha, que cai no que você falou. Eu fiz um processo de indicação. Ele foi fazer Traction? Foi fazendo Traction. Mas você fez uma indicação? Eu fiz por indicação. Ah, tá, porque você ganha créditos. Tá, boa. Não, isso aí é bom saber. Então, eu... coloquei lá através dele, ele só trabalha com pós-venda. Por exemplo, o Orlando, ele não trabalha, tanto que ele vai vir aqui pro podcast também. Ele não trabalha com captação de cliente, ele só com a carteira dele ele faz fluir. É muito mais lucrativo. E quando você olha uma empresa, se você falasse assim, Gerson, vou te orientar a colocar uma retenção de cliente, o que você orientaria qualquer empresário a olhar primeiro na questão de retenção? Escutar o cliente. De novo. Primeiro, é entender por que o cliente está saindo. Certo. Porque, assim, eu preciso entender a causa raiz. O objetivo... quando a gente pensa em retenção, a ideia não é você só ligar para o cliente e perguntar, ô Jefferson, por que você está cancelando? Fica aqui, eu te dou um desconto. Não. A ideia de eu ter um time de retenção é eu entender, Jefferson, por que você está saindo? É por isso? Eu preciso fazer algo com essa informação.
Isso é a chave do sucesso. Eu consegui pegar esse problema, porque o seu cliente vai falar, você precisa pontuar isso. Não adianta só, escutei ele, joguei informação no lixo. Não, você precisa registrar, você precisa entender esse histórico, você precisa analisar isso. Então, sabe como eu vejo retenção? É quase como uma venda. Porque o cliente ele já comprou, ele cancelou e você vai ter que vender de novo. Você vai ter que tentar convencer ele a ficar, trazendo uma solução. Ele não vai ficar com o mesmo problema, então você vai ter que trazer uma solução, tá? Mas essa pessoa, ela vai precisar pegar esse problema que ela ficou sabendo e ela vai ter que conseguir comunicar para o time. Então, é um problema de produto? Eu preciso comunicar para o time de produto. É um problema de entrega? A gente não está entregando o que a gente cumpre. A gente não está entregando o que a gente promete. Eu vou precisar resolver isso, entende? A ideia, desculpa, não é deixar a informação solta. Eu preciso resolver a raiz do problema. Porque não adianta também eu só colocar eles de volta pra dentro. Ô, Jefferson, fica aqui que eu vou te dar um desconto, beleza? Mas você resolveu o problema dele? Ele vai sair de novo. Isso acontece, ele vai sair de novo. Eu passei por isso. E como que na prática faz isso? Liga pro cliente, o WhatsApp, o que faz na prática? Assim, telefone, certo, tete a tete, sempre vai funcionar melhor do que uma mensagem de texto. Eu não consigo argumentar. Pensa só, lá na Doctoralho, eu trabalhava com retenção. Antes de ser gestora de retenção, eu fui CS, voltada para a área de retenção. Você mandar uma mensagem, ô Jefferson, você quer cancelar a nossa plataforma? Me conta por quê? Você não vai me responder. Você até pode responder, porque eu não vi resultado. Tá, mas não viu que resultado? O que aconteceu? Eu não consigo argumentar, eu não consigo conversar com você de fato. Então, a ideia é, liga, conversa, faça perguntas abertas, tenta entender o cenário, tenta, de fato, se desculpar, sabe? Mostrar para o cliente que, putz, entendi seu ponto. Vou fazer de tudo que eu puder aqui dentro pra gente resolver essa situação e volto a entrar em contato. Tá bom? Jefferson, entendi que é isso. Vou falar com o meu gestor, vou falar com o CEO da empresa. Eu já levei muita questão pro CEO da empresa. A gente tá com esse problema, o que a gente pode fazer? Entende? É isso? Muito legal. Aí volta o que você falou bem no início. A retenção é uma venda. Tanto que se ele tá saindo no setor de vendas para retenção... Mas aí tem um ponto, tá? Tá. Peguei essa semana isso e acho interessante a gente falar. Legal, só coisa quente cliente aqui. Que me falou que criou uma área de retenção. Certo. Quando eu perguntei, tá, quem é? Quem que você colocou? Ele pegou o vendedor e colocou na área de retenção. É um alerta, porque o vendedor, ele não pensa no sucesso do cliente. Muito dificilmente um vendedor, ele de fato vai pensar na experiência, no sucesso do cliente. Ele quer vender. Certo. Quem normalmente trabalha numa área de retenção é o time de CS. É o time que é voltado para a experiência do cliente, para o sucesso do cliente. Então, assim, é uma segunda venda, mas não sempre faz sentido você pegar esse seu melhor vendedor e colocar no time de retenção. Ele precisa ter um olhar diferenciado, sabe? Você acha que essa pessoa que trabalha com a retenção, ela tem que ter um perfil comportamental menos hunter e mais farm, uma pessoa mais relacional? Qual é o perfil que você acha que dá mais certo? Já que você trabalhou bastante tempo nessa gestão. Assim, o perfil que eu vejo de uma pessoa de retenção é uma pessoa empática, que gosta de escutar, que é boa em se comunicar. Pensa que ela vai ter que revender, né, o produto. Então, ela tem que vender bem, ela tem que ser boa em argumentação. Mas ela tem que ser empática, ela tem que escutar. Muitas vezes, eu já peguei muitos clientes que não queriam cancelar, eles só queriam reclamar da empresa. Eles tiveram uma dor, ninguém deu atenção para eles, eles passaram por várias áreas, nenhuma área resolveu, nenhuma área deu atenção, então ele falou, eu quero cancelar, já que ninguém resolve. Mas ele não queria cancelar, ele estava gostando de usar a plataforma, ele estava gostando do nosso serviço, só que ele estava muito bravo com a empresa. Só de eu escutar ele, eu já fiquei mais de 1h30 com o cliente no telefone, só escutando ele reclamar. E ele, depois que eu entendi seu problema. Nossa, me desculpa, você tem agora meu número. Qualquer problema que você tiver, entre em contato comigo. Eu resolvo pra você. Ah, tá bom então, Aline, eu fico. Isso já aconteceu. Caraca. Mais de uma vez. Não acredito. O cliente, ele quer ser ouvido e o cliente, ele não é ouvido. Muito legal. Vou até anotar aqui. Cliente quer ser ouvido. E o pessoal muito fala nisso. Nesse setor aqui, você acha que funciona mais um sênior ou um júnior na área de retenção, pela sua experiência? Se você tivesse uma empresa. Alguém mais sênior. Por Tanto quê? é que quando eu formei o meu time lá atrás,
quando eu assumi esse time, ele não era um time segmentado, né? Então, todo mundo fazia tudo. Quem fazia onboarding, fazia farm, fazia churn, fazia erro de pagamento, cuidava de toda a jornada no pós-compra. Chegou um determinado momento que a gente separou as áreas. Então, eu tive um time que fez onboarding, um que fez farm, um que fez churn. O time que eu coloquei para churn era o meu time mais sênior. Porque são situações muito delicadas. Às vezes, você pega cliente que até quer processar a empresa. Correto. O cliente, ele tá muito bravo, ele quer processar. Uma pessoa que não tenha uma experiência, ela não vai saber lidar da mesma forma. Então, você precisa ter, né, ali um repertório de como tratar esse cliente. Você precisa já ter passado por algumas situações. Realmente, não é algo tão simples. Certo. Aliás, não é nada simples. Não, eu tô vendo isso. Agora, deixa eu te falar. Um outro assunto aqui. Gente boa não fica em empresa ruim? Não. Por quê? Não fica. Porque se você é bom, você sabe que você pode... Uma coisa, assim, é que eu acho um grande absurdo é a empresa que você acha a última bolacha do pacote. Emprego tem. E tem muito. Se você abrir o LinkedIn agora, você vai ver um monte de vaga. Certo. É fácil? Não é. Só que se essa empresa não me oferece nada, por que eu vou ficar? Pra mim, qualquer trabalho é um relacionamento. De mão dupla. Eu tô entregando meu trabalho, eu tô te dando resultado, eu tô vendendo, eu tô retendo o seu cliente, mas você também precisa me pagar com algo. Então, se você não me oferece um bom salário, se você não me oferece benefícios legais, se você não me dá ali um ambiente que eu julgo ser bom, por que eu vou ficar? Hoje em dia, Jefferson, de verdade, quando eu era mais nova, eu ia numa entrevista de trabalho e eu ia assim... pronta para me vender para a empresa. E hoje em dia eu também quero que a empresa se venda para mim. Eu não vou mais para qualquer empresa. A empresa ela tem que se vender para mim. Eu não vou trabalhar para qualquer lugar. Muito legal. Muito legal. A empresa tem que se vender. Porque assim, eu tenho que querer trabalhar lá. Se você quer um bom funcionário, se essa pessoa é boa e você sabe que é boa, você tem que vender a sua ideia, a sua empresa, essa área. Por que eu quero estar ali? Eu sou boa, eu não preciso disso. Aí, Aline, você entrou num assunto que até é bacana. Por exemplo, o empresário, ele sabe vender. Se você for trabalhar numa empresa, eu vou saber vender para você. E para transmitir isso para o seu time, que eles também têm que vender, como que você, como gestora, você fazia? Ou como consultora, você conversa com os empresários, passar esse bastão? Olha, vou te falar uma coisa, tá? Não acho que é todo empresário que sabe vender. Você sabe vender porque você trabalhou muito tempo com a área de vendas. Sim, sim. Esse é o seu ramo. Uhum. Mas eu vejo que não é todo empresário que sabe vender. Tem muito empresário que é muito bom ali em uma parte específica, mas nunca teve que vender. Por exemplo, sou médica, monto minha clínica, eu sou médica, não tenho ideia de como vende. Isso eu vejo diariamente. Sou advogado, sou muito bom advogado. Eu agora tenho o meu escritório. Não basta. Antigamente, eu acho que a gente tinha a ideia que bastava fazer a faculdade, sentar atrás da cadeira que o cliente ia vir. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia eu fiz a faculdade, sentei atrás da cadeira e agora? O que eu faço? Eu preciso ir atrás do cliente. Eu preciso pensar no marketing, eu preciso pensar na venda, eu preciso pensar na minha gestão financeira. É tudo. Então, eu passo agora a ser uma empresária. Correto. Isso é uma construção. Eu esqueci a sua pergunta inicial. Não. A pergunta é se todo empresário ele sabe vender a empresa e como passa o bastão, né? Isso pro Aí time? Você tá argumentando que nem todo empresário ele consegue vender, porque o cara ele se forma lá, bota ele na cadeira, bora pra luta. Só que o cara na faculdade, o cara não aprendeu a ser empresário. Não. Por isso que a gente procura o G4, porque ninguém se formou empresário, né? Na doctoral eu também ouvi muito isso, porque eu lidava com médico. O médico, ele passa anos estudando para ser médico, para ser dermatologista. Ele sai e ele não tem ideia do que ele tem que fazer. Então, tem áreas que vão precisar mais do que outras pensar em como se desenvolver como um vendedor, sabe? E aí, como que você vai passar isso pro time se você não sabe? Então, eu acho que assim, a gente não consegue ensinar ou a gente não consegue fazer a gestão de algo que a gente não tem conhecimento. Então, primeira coisa, vá aprender. Você aprendeu? Agora você vai treinar o time. Como que você treina o time? É dando treinamento de forma frequente, fazendo alinhamentos para todo mundo na mesma página do que precisa ser feito, do que está sendo feito. Roleplay, melhor treinamento que existe. Eu cheguei a te orientar isso, né? Nossa, é top. É um treinamento... muitos gestores, muitos donos de empresa me falam, Aline, eu não tenho tempo de preparar um treinamento. É sério? Você prefere
deixar o time trabalhando sem entregar o resultado do que parar um pouco. Não tem tempo, vai fazer. O que você faz das 10 da noite até as 7 da manhã? Não faz nada? Vai preparar. Porque senão a sua empresa não vai pra frente. Muito Prepara legal. um treinamento. E mais do que isso, o roleplay, como eu tava falando, ele não precisa de um preparo. Roleplay, por exemplo, na sua empresa, o roleplay, o que você vai fazer? Chama todo o seu time de vendas. Pega um vendedor, escolhe aleatoriamente, sem ele saber. Pega um outro vendedor, ele vai ser o cliente e esse vai ser o vendedor. Correto. Faz essa encenação agora, na frente de todo mundo. Ah, mas eu tenho vergonha. Você é vendedor, você não tem que ter vergonha, começa daí. Faça a encenação. Fez a encenação, pede pro time dar um feedback. O que poderia ter sido melhor? Nossa, pra isso qual é sensacional, caminho você isso aí. poderia ter ido? Pede pra cada um do time dar esse feedback. Porque é pro time também, assim, eu não tô falando, eu só tô escutando, mas eu tô aprendendo. Eu tô falando, eu tô aprendendo porque eu tô aqui treinando. E isso tem que, cada semana, você vai escolhendo uma pessoa diferente. Depois que todo mundo deu esse feedback, você dá o feedback. Então, você foi por esse caminho, você poderia ter ido por esse, você não argumentou dessa forma, você não se apresentou, você não teve escutativa. Energia na voz é uma coisa assim, completamente importante dentro da área de vendas. Eu entro na venda assim, oi Jefferson, tudo bem? Falando pra dentro, sem vontade, não me apresento. Não, eu já chego, oi Jefferson, boa noite, tudo bem? Como você tá? Muda tudo. Verdade, verdade. Dá o feedback. Aham. É isso que muda o jogo, assim. Como você vai tornar seus funcionários bons vendedores? Treinando. Não tem outra coisa. Na prática, melhor ainda. Pessoal, obrigado pela... Só o que ela falou aqui já apagou o podcast. Na verdade, Aline, isso aqui que mudou o cenário da empresa. Hoje, por exemplo, o processo de rampagem lá, o pessoal fica tão preocupado, né? Não, o processo de rampagem, que demora 6 meses e tal. Cara, com isso que você falou é ouro. Quem pegou, pegou. Porque hoje, por exemplo, o processo de rampagem, o último é o Anderson, ele já tá vendendo. E ele tá indo pro terceiro mês. Essa é a ideia. E tipo assim, foi muito rápido. Teve um lá, o Maílson, ele é fora de curva, né? Cara, no primeiro mês já tava entregando. Por quê? O roleplay. Porque o roleplay, ele não dá time pro cara ficar errando muito. Porque o próprio time chega, não, cara, faz isso e tal. E outra coisa que é legal, Aline. Esses dias eu peguei um rapaz, o cara na entrevista se vendeu muito bem. Eu falei, nossa, esse cara vai arrasar. Só que a hora que colocou no roleplay com o time já falou, cara, não vai. E eu te falei isso, né? Foi. Eu sempre fazia. Eu comecei a ler muito sobre processo seletivo, porque eu detestava fazer entrevista e decidir, assim, quem que eu contrato. Pra mim era muito difícil, era a pior parte da gestão. Certo. E eu comecei a buscar, né, o que eu posso fazer no meu processo seletivo. Eu comecei a fazer um roleplay surpresa. Tinha várias etapas, eu fazia case, eu fazia teste, eu trabalhava com o mercado peruano e chileno, então fazia um teste de espanhol. Mas Caraca, a última legal. etapa era um roleplay. Eu não avisava, o candidato vinha, eu só falava. Agora eu tô chamando fulano e a gente vai fazer um roleplay. Você vai encenar seu vendedor e você vai vender pra ele. Muita gente pedia pra sair, parava, ficava nervoso, não sabia como seguir. Como que eu vou ter uma pessoa no time de retenção que não sabe lidar sob pressão? Ele vai precisar aprender a lidar sob pressão e, assim, eu não tinha tempo de ensinar isso. E talvez ele nunca aprendesse. Então, pra mim, assim, era decisivo. Sugeri esses tempos atrás, tem algumas semanas, para um cliente lá do G4 fazer um roleplay. Ele falou assim, Aline, mas se eu fizer roleplay, não sobra ninguém. Falei, e pra que você quer que sobre alguém que não é bom? Você quer que sobre alguém que não é bom? Você vai contratar, você vai treinar, você vai investir nessa pessoa e você vai ver depois que não é boa? Que cenário, hein? É cada coisa que eu escuto, Jefferson. Teve um roleplay que eu fiz agora com a Stephanie lá, a Stephanie, a nossa gestora. Aí a gente tava fazendo entrevista com um cara e tal, aí começou a vender. Aí eu falei assim, dá uma nota. Eu peguei essa dica com você, né? Falei assim, dá uma nota. Aí o cara, 8. Eu falei, cara, sua nota é 2, muito alta ainda. Sabe o que o cara fez, Aline? Aí eu mostrei pro cara como que vendia. Falei, cara, assim, ó, vou vender pra você um ar-condicionado. A única coisa nas vendas lá que ele perguntou pra mim, qual que é o metro quadrado? Eu falei, 5 metros quadrados. Aí ele falou, ah, tá bom, eu vou te mandar o orçamento pelo WhatsApp. Eu falei, oxe, não, é isso que aconteceu. Aí, quando eu argumentei, eu vendi pra ele, entendi a necessidade, criei rapport com ele, ele mesmo, tipo, se sentiu tão incomodado, que eu falei assim, agora você vai vender agora novamente. Quando eu falei assim, você vai vender novamente pra Stephanie, ele simplesmente saiu da call, mandou mensagem, falou assim, caiu a minha internet e sumiu. Mas, eu adoro. Assim, uma coisa que eu falo, e eu falei isso, a gente conversou, né, sobre processo seletivo.
quanto mais filtro, melhor dentro de um processo seletivo. Pensa que você quer gente boa. Você não quer gente que não queira trabalhar, gente que só precisa de um salário. Você quer gente que precisa trabalhar. Então, quanto mais etapas, mais você dificulta o processo seletivo, melhor para você. Você faz um filtro natural, você só deixa gente boa. Se eu entro lá no LinkedIn, quero me candidatar, vejo que tem 10 perguntas para enviar o currículo. Antes de enviar o currículo. Certo. Eu não quero muito, eu sou meio preguiçosa, eu não envio. Se eu quero, eu vou enviar. Isso é legal, Aí, enviei o currículo, eles me mandam um case pra fazer. Eu realmente quero esse trabalho, eu vou fazer o case. Eu não quero, tanto faz pra mim, eu só quero uma coisa fácil, eu não vou fazer. E aí, beleza, eu fiz o case, enviei. Você vai avaliar o case. Como que o case foi feito? Você viu que ele só copiou da internet? Você viu que ele fez de qualquer jeito? Tem erro de português? Não tá formatado? Qual tipo de funcionário você quer? Eu avalio muito. Eu levo isso pra vida, tá, Jefferson? Mas eu sempre avalio assim. Eu ainda não contratei e ele não se esforçou. Imagina depois que eu contratar. Vai ser pior. É igual serviço. Eu não contrato nenhum serviço de quem me atendeu mal. Se a pessoa demorou pra atender, ela não cumpriu o prazo, depois que eu contratar, eu sei que vai ser pior. Legal. Então, eu sempre analiso. Eu analiso o currículo, se você quer saber. Se recebo um currículo, tá todo errado, mal formatado, mal escrito, eu não vou contratar essa pessoa, porque ela não se esforçou. Eu trabalho com a questão de consultoria de imagem, né? E acredito muito, falo sobre isso, que a primeira imagem é que fica. A primeira imagem daquele funcionário é o currículo. Se ele não se esforçou no currículo, ele não vai se esforçar muito no restante. Ah, Aline, mas ele não sabe fazer um currículo. Vai atrás. Eu também não sabia quando eu comecei. Pedi ajuda. Eu lembro do meu primeiro currículo lá quando eu comecei, o meu currículo hoje. Eu não tô falando do conteúdo em si, né, da experiência. Tô falando da formatação, da apresentação. Da estética mesmo. Exato. Aí hoje um cliente do G4 me perguntou, Aline, mas hoje com chat, ele pode jogar e fazer tudo no chat. Eu falei, pelo menos se ele fez, se ele é rápido. Ele sabe usar a tecnologia a favor dele. O problema é quem fala, eu não sei. Ou eu fiz de qualquer jeito. Hoje com a tecnologia que a gente tem, quem faça alguma coisa de qualquer jeito ou fala que não sabe, é porque não quer. E eu não quero gente preguiçosa. Muito interessante isso aqui. Vou te contar uma coisa, tá? Só ouro, hein, Aline? Vou te contar uma coisa. Conta pra mim que eu gosto. Na nossa primeira reunião, o que você achou? Da nossa primeira reunião? Você achou que eu tava muito nervosa? Você achou que eu fui bem? Eu te ajudei? Eu acho que você me colocou na realidade. E eu tava adepto a feedback. Mas o meu comportamento, eu tava nervosa? Não achei que você estava nervosa. Eu gerei valor pra você? Já gerou valor no primeiro dia. Com alto impacto. Era a minha primeira semana de trabalho. Você foi o meu segundo cliente, sabia? Eu não sabia, isso. Não. Eu não conto porque, né, você poderia ficar um pouco inseguro naquele momento. Mas você foi o meu segundo cliente. Então, mas eu acho que encaixou, né? Só que, não, eu tive muito roleplay. Antes de falar com o cliente, como que funciona lá no G4? A gente tem 3 meses de desenvolvimento, tá? No primeiro mês eu só estudo todos os processos, tem uma trilha ali de desenvolvimento. Certo. No segundo mês, eu começo a escutar ligações. Escuto muita ligação de quem faz o mesmo que eu. Passei a escutar a ligação, eu começo a participar ao vivo das ligações. Só escuto, não falo nada. Daqui a pouco eu posso começar a pontuar alguns insights, trazer alguns pontos meus de melhoria naquela reunião. Correto. Feito isso, eu começo a fazer roleplay. É roleplay todo dia. Com o gestor, com o meu par, com o meu buddy. Feito isso, eu faço a minha primeira reunião e o meu gestor dá um feedback sobre ela. Você foi a minha primeira reunião sem gestor. Caraca, meu. Mas você vê, tem um preparo antes. Sabe por quê? O que eu mais vejo é, Aline, ele tá no meu 5º mês, ele não entrega nenhum resultado e eu não sei o que eu faço, eu vou ter que desligar. O que você fez? Você treinou, você deu feedback, você fez roleplay? O que você fez para que ele entregasse o resultado? Ele sabe qual é o resultado que você espera? Você já virou para ele e perguntou? Fulano, me fala, quais são suas responsabilidades aqui dentro? Quais suas atividades? O que você faz das 9 às 6 da tarde? Você sabe qual é a sua meta? Você já perguntou isso para ele? Porque às vezes ele nem sabe. Isso acontece. Acontece. Então, qual Acontecia é a ideia? Comigo isso aí. Aconteceu mesmo? Não, acontecia antigamente. Acontecia antes da gente bater um papo. Tanto que agora, não. Agora o cara chega lá e fala assim, olha, deixa eu falar pra você, amiguinha. Você entrou aqui, o resultado esperado até dia X é este. É alinhamento, né? Então, eu espero isso. Eu espero que você tem o que você faz assim, um exemplo... Tantas cotações, o cara tem um norte, então o cara sabe. Exato, ele precisa de direcionamento. E porque qual a ideia, né? Só terminando a ideia.
eu preciso ter esse funcionário pronto antes do terceiro mês. O terceiro mês acaba o período de experiência. Correto. Aí, eu tenho 2 caminhos. Eu tentei desenvolver ele, eu dei feedback semanal, eu dei treinamento, eu compartilhei material, né, pra ele estar estudando. Chegou no terceiro mês, ele não tá rodando, ele não tá entregando, eu tentei de tudo e ele não foi pra frente, aí eu não consigo fazer mágica. Ele não se ajudou e eu fui avisando ele semanalmente que não tava sendo bom. Eu fui alinhando com ele as minhas expectativas e deixando claro, não tá entregando. Beleza? Chegou antes do terceiro mês, eu desligo. Não passou do período de experiência. O período de experiência serve pra isso, mas ninguém usa. As pessoas deixam passar, chega no quarto, quinto mês não tá entregando e agora eu desligo. Não, tem que esperar. Antes de passar do final do terceiro mês, você faz o desligamento. Agora eu tenho outro caminho. Eu não fiz feedback nenhum, eu não fiz nada. Chegou no terceiro mês, ele não entregou. Como ele vai entregar? Se você não fez a gestão dele. Aí é uma culpa do empresário. Eu acho que você deve receber muito caso assim. O cara recruta a pessoa, coloca lá e quer o milagre que aconteça. Exato. O milagre do amanhã. Eu acho que assim, o bom gestor, é aquele papo que a gente já conversou. O bom gestor, ele desenvolve a pessoa. Ele pega lá o cara que é ruim e transforma verdade, no bom, se a gente pensar bem, não é o bom gestor, né? É o gestor. Sim, Porque quem não desenvolve não é gestor. Nossa, agora você falou tudo. Né? Quem não desenvolve não é gestor, no seu ponto de vista, então. O que você tá fazendo? Você só tá ali sentado na cadeira. Eu já vi muito gestor, tanto na minha vida aqui no G4, tanto na minha vida como funcionária, muito gestor que acha que ser gestor é ficar na cadeira. Eu já vi gestor que fica assim. Não faz nada. Ele dá um alinhamentinho bem mal dado, não faz nada. Ele nunca parou para olhar para o funcionário, para entender o número, para entender o que está acontecendo, para dar um feedback. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Caraca, meu. Dá para transformar uma equipe que está desanimada, do seu ponto de vista? Dá. Acho que sim. Acho que entender por que está desanimada. A equipe tá desanimada porque a equipe não é reconhecida? O caso que eu te dei, o meu caso pessoal, que o meu time tava desmotivado porque não era reconhecido. Eu não reconhecia ninguém. Passei a reconhecer. E assim, isso também é um ponto importante. Cada pessoa quer ser reconhecida de uma forma diferente. Tem pessoas que é muito importante. Essa semana mesmo eu escutei de uma colega de trabalho, ela falou: eu gosto de ser reconhecida, gosto de ser elogiada. Pra mim isso é importante. Pra mim, isso não faz diferença nenhuma. Se vão falar que eu mandei bem, que não mandei, não muda meu jogo. O que eu gosto? Como que eu me sinto reconhecida? Você me dando autonomia, me dando liberdade. Viu que eu entrego? Viu que eu tô fazendo certo? Me dá espaço. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não gosto, sabe, daquele microgerenciamento. Que já foi importante lá no começo da minha carreira. Mas hoje em dia eu não quero que você chegue e fale assim: Aline, fala assim. Aline, faça assim. Não, eu sei o que eu tô fazendo, pode deixar. Você já viu que eu sei. Então a forma de você me reconhecer é você me dando espaço, me dando liberdade. Isso então é eu legal. acredito que sim. Dá pra gente. Escuta o time, tenta entender a causa. O porquê que o time tá desmotivado? É questão salarial? Benefício? O quê? Isso é interessante. Às vezes, assim, você dá liberdade, eu acredito, tá? No trabalho híbrido, você possibilitando o trabalho híbrido. Uma vez na semana a pessoa ficar de casa. Isso já é motivo de motivar um time. Então, é tentar entender mesmo. Igual lá na corretora lá, né? A galera lá é PJ. E lá a gente tem uma certa liberdade, assim, de trabalho. Só que a galera entrega muito, gosta de ficar lá. O mais quer dormir lá. Porque gosta do ambiente, entendeu? Então, sim, tipo, eu acho que quando o gestor ele cria um ambiente que a pessoa ela quer ficar, eu acho que tudo se encaixa, sabe, Aline? O ruim é o gestor que ele quer ficar lá só pressionando, enchendo o saco e o time não respeita ele. Ele só cobra e ele não dá, né? Esse que é o problema. O gestor que ele cobra, ele exige, mas ele não dá nada. Exatamente. Ele não dá benefício, ele não dá um ambiente legal de trabalho, ele não dá uma possibilidade de crescimento, ele não dá um plano de carreira. Aí, realmente. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa bem interessante. Tem empresa que o cliente ele quer indicar. E tem empresa que o cliente nem lembra. No seu ponto de vista, o que seria uma empresa boa que o cliente indica e uma empresa que não seria tão interessante para o cliente? Experiência. Sua experiência foi boa nessa empresa? Sua experiência foi ruim? Vamos pensar, uma consulta médica. Não, fui esses dias. Fui numa dentista. Certo. Ela facilitou tanto a minha vida, Jefferson. Tanto. Porque, assim, eu tinha acabado de contratar o plano.
não estava ainda ativo. Ela, não, pode fazer isso. Assim que ficar pronto, ela atende, né, no mesmo prédio que eu trabalho. Então, por isso que tem essa liberdade, porque ela sabe que a gente é da empresa que está ali do lado dela. Bacana. Mas, enfim, ela me deu a liberdade de, Aline, não, pode, a gente faz esse procedimento, assim que sua carteirinha autorizar, você vem aqui. E ela facilitou de todas as formas. Eu fui lá para fazer um tratamento que era um tratamento caro, que eu achei que eu tinha que fazer. Ela chegou e falou assim, não, Aline, não acho que esse é o melhor caminho, acho que a gente poderia testar isso, que era bem mais barato. E, inclusive, seu plano cobre. Caraca, então, vamos ver se dá certo e fica bom? Se não ficar, a gente faça esse outro tratamento? Eu falei, caramba, sabe? Você viu que ela estava querendo te ajudar. Eu tive uma experiência muito boa. Eu cheguei, eu falei para ela sobre ela para a empresa inteira. Já tem no meu time umas 5 pessoas que, desde que eu fui começo do ano nela, já foram. Só no meu time. Meu time tem 12 pessoas. 12, 13. Caraca. Então, a experiência, assim, eu acho que a experiência muda o jogo, sabe? Se eu só fui e ela me atendeu ok, se ela só fez ali o trabalho dela, mas não gerou nenhuma experiência diferenciada, eu não vou indicar. Vou chegar e beleza, fui numa dentista. Se alguém pedir, até pode ser, eu fui, ela me atendeu bem, quer? Mas não, eu cheguei falando. Você acha que essa dentista, na verdade, o que ela fez? Ela fez uma venda para você. Pela experiência, trouxe quantas indicações lá para ela? Exato, ela vendeu sem vender ativamente, sim. Sabe, ela não precisou falar, Aline, me indica? Aline, faça isso? Não, eu fiz porque eu quis, sabe? Eu fiz porque realmente eu comprei ela. Isso acontece. Isso é legal que você falou. Então, o cliente que cria rapport, conexão com o cliente, hoje ele acaba sendo um cliente mais feliz, automaticamente ele vai indicar, automaticamente vai estar... É mais ou menos a teoria do G4, né? Tem muito essa questão de indicação, de experiência do cliente, né? Eu acho que eu cheguei a te mandar uma aula do Rodrigo Nou. O Rodrigo Nou é considerado o pai do programa de indicação aqui no Brasil. Legal. Ele fala que a indicação ela acontece de forma natural, ela faz parte do ser humano. Então, eu indico. Eu indico você pedindo ou não pedindo. Certo. O G4 acredita que... Qual que é o nosso grande objetivo? É que a gente possa se tornar um dia conselheiro de todos os empresários do Brasil. Então, a gente quer se tornar o conselheiro confiável. Por quê? Porque a gente quer que vocês confiem na gente. A partir do momento que você confiar na gente, a gente gerar uma boa experiência. Se você já foi, né, na imersão do G4. A experiência é incrível. A gente pensa em cada detalhe. Antes de você ir para a experiência, como tem as refeições, por exemplo, a gente quer saber o que você come, o que você não come, se você tem alergia a alguma coisa. Isso é verdade. A gente realmente pensa na experiência. Então, a gente pensou na experiência, a gente tentou ganhar sua confiança. A gente ganhou. Com o acompanhamento, a gente ganhou sua confiança. Você passa a indicar sozinho. Hoje mesmo atendi um aluno que ele, mais 12 pessoas, e o dono da empresa vieram fazer imersão aqui dentro do G4 e compraram o nosso programa online para a empresa inteira. Caraca, meu. A partir de um que foi. Ou seja, pela experiência de um, isso aí é um aprendizado. Porque, assim, às vezes o vendedor ele quer vender, empurrar a venda, só que ele não pensa nessa questão de experiência do cliente. Isso aí que você está falando Ninguém pensa. Ninguém pensa na experiência do cliente. Gente, acho que basta vender. Vou vender aqui. Tenho uma empresa de manicure. Certo. Basta eu fazer a unha. Será? Tem tanta gente fazendo a unha. O que me diferencia é a experiência positiva que eu causo. Legal. Fazer a unha... Quantos salões tem aqui em São Paulo que faz unha? A experiência é só sua. Você vai colocar. Alguém até pode copiar. Mas ela continua sendo sua. É o que vai te diferenciar. E você acha que dá pra treinar um time a ter consciência disso? Com certeza. Eu fui treinada. Se você parar pra pensar, como que eu conheci essa área, tá, Jefferson? Me formei em publicidade. Certo. Trabalhei durante um tempo na área. Eu queria começar a trabalhar em alguma coisa em cidade grande. Queria sair lá do interior. Encontrei a área de CS. Quando eu fui trabalhar na área de CS, eu não tinha ideia do que era CS. Foi em 2017. Certo. Se eu não me engano, a área de CS surgiu no Brasil em 2015. Ela, né, começou antes lá fora, mas em 2015 foi quando se tornou conhecida. E eu não sabia nada sobre. Foi treinamento. Eu acho que um erro muito comum hoje nessas empresas é confundir CS com call center. Explica pra nós qual a diferença. Assim, eu vejo que muita empresa cria um call center achando que é CS, sabe?
o CS não é atendimento só. O CS, ele presta atendimento, sim. Só que é pensando no sucesso do cliente. O CS, ele é proativo. Então, eu não vejo... Eu não espero você ter a dor. Eu não espero você ter o problema. Eu prevejo a sua dor. Legal. Então, por exemplo, um time de CS sempre tem que trabalhar com CRM. Eu tenho CRM, eu tenho uma carteira ou não sempre o CS vai ser carteirizado, mas eu tenho que estar analisando ali meu cliente, entender o que ele precisa, entender o que ele quer. Preciso escutar o meu cliente, preciso fazer pesquisa com o meu cliente. Um call center não, call center só tá ali para atender. Se ele teve experiência uma positiva ou negativa, não importa. Eu tô atendendo, eu sou um suporte, é diferente, suporte de CS. Entende o ponto? Entendi. Por exemplo, só para tirar dúvida aqui, que eu acho muito interessante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nosso segmento. Eu tenho uma carteira de clientes lá, 300, 600 clientes, e eu passo esse CRM para um Customer Success. Aí, o que seria o dia a dia dele? Por exemplo, eu entrar em contato, ligar, WhatsApp, perguntar como que tá o atendimento, se ele precisa de suporte, seria isso? Na prática? Não exatamente. Tá. Vou te dar um exemplo, tá? De quando eu fui CS, Tá de bom. fato. Hoje o meu trabalho é um pouquinho diferente, né? Não é de fato um CS, é mais uma consultoria. Mas o CS, ele precisa ter um objetivo claro. Então, por exemplo, quando eu tava lá na Doctoralia, qual era o objetivo do CS? Era fazer com que aquele médico que contratou a empresa tivesse resultado. Então, a gente tinha duas frentes, né? Que era a parte de gestão do consultório, de prontuário, agenda para o cliente e a parte de visibilidade online. Certo. Eu, como CS, tinha que garantir que o meu cliente estava tendo resultado nessas duas frentes. Eu preciso ter um CRM, eu preciso fazer o acompanhamento do meu número. Então, tem que ter tem que ser um pouco analista, né? Porque eu tenho que analisar aquela situação de fato. Hoje, por exemplo, quando eu era CS lá antigamente, eu cheguei a ter 500 clientes na minha carteira. Ao mesmo tempo. Eu tinha que entender, tá? Desses 500 clientes, quanto estão usando o nosso SaaS? Quantos estão tendo resultado online? E aí, eu não vou ligar pra você e falar assim, oi, você tá precisando de ajuda? Não, eu já vou chegar e falar assim, Jefferson, eu vi que você não tá tendo resultado. Fiz uma análise aqui, vamos começar a fazer isso? Ou, Jefferson, eu vi que você não tá usando o nosso SaaS. Mas eu também sei que você não tem outro SaaS, porque isso acontece, tá? Na área da saúde, enfim. Certo. Mas você não está usando o nosso SaaS. Você sabia que você está perdendo isso por não usar o nosso SaaS? Você está com alguma dúvida em relação a isso? Vamos começar a usar? Legal. Insight legal isso aí. Ou seja, na verdade, você mostra o benefício de ele não utilizar ou de não ter o serviço prestado por você. Então, o Customer Success meio que faz um relacionamento. E às vezes eu acho que nem só tá? Desculpa te cortar, mas eu acho que às vezes não é nem só em relação à empresa. É pensar no sucesso dele como um todo. Sabe? Eu acho que é você pensar... Eu acho que o CS, ele pensa além só da empresa. Ele quer ajudar o cliente. Ele quer que o cliente tenha sucesso. Ele quer que o cliente saia satisfeito. Sabe? É mais sobre isso. Por quê? Aline, mas por que você vai ajudar tanto assim o cliente? O cliente satisfeito com você, ele de fato vira um promotor, ele vira um cliente fiel. Ele vai permanecer com você ali para sempre. Ele vai te indicar. Se eu oferecer outros produtos, ele vai comprar. Eu nem preciso oferecer, que ele vai querer comprar. Entende? Então, assim, faz sentido eu ter uma área de CS só para fazer o cliente ter sucesso? Que sucesso eu tenho tendo essa área? O sucesso é esse. É que a longo prazo, isso vai te trazer um retorno gigante. E dá para metrificar isso, Aline? Claro. Como que você fazia na prática isso? Tem muita coisa. Assim, primeiro de tudo, tá? Renovação. Se você tem um SaaS, né? O SaaS não é uma compra única. Ele precisa comprar comigo várias vezes. Um ano, ele tem ali um período de permanência comigo, ele pode permanecer comigo pro resto da vida dele. Correto. Se esse cliente meu, ele compra e ele não renova, não faz sentido. Por que ele não tá renovando? Então, se eu pego a minha base de clientes e vejo um KPI que a gente analisa ali, tá? Cohort. O que é o Cohort? O cliente está renovando. Eu atendi um aluno que tem um aplicativo para igreja, gestão de igrejas. Caraca, meu. E ele não tinha ideia de nada disso. A gente conversou sobre CS, sobre KPIs. Certo. Ele chegou
na segunda reunião e falou assim, Aline, eu descobri que o meu cliente não renova comigo. Caraca. Ele deveria ficar pelo menos um ano de 4 a 6 meses se eles começam a sair. Isso é um problema? Caraca. Porque ele só tá vendendo de novo para novos clientes. Mas assim, será que essa base não vai acabar? Essa base de clientes? Porque se ele compra, ele sai, eu não sei o porquê que ele sai, eu não resolvo o problema dele, eu vendo de novo para outros clientes. O G4 chegou a essa conclusão, por isso que a gente criou a área de retenção. Porque Legal. o G4, se você parar para pensar, não é infinito o número de empresários que vão fazer uma imersão. É finito. Sim. Se eu continuar vendendo, eu não entender o porquê ele não tá virando um promotor, uma hora essa minha base de clientes vai acabar. E aí, o que eu faço? E como que ele resolveu, no caso, aí você está orientando esse rapaz aí do aplicativo. E como que você deu uma orientação para ele resolver essa problemática de saída de cliente? Primeiro, ele não tinha área, né, de CS. Tá. Ele criou a área de CS e agora ele tá fazendo uma pesquisa para entender as causas. E como funciona essa pesquisa? Telefone, ligando, de preferência. Ligando, tá. A sugestão sempre é inicial, liga, escuta o cliente. Escutou o cliente o máximo que você conseguiu durante, né, traça ali um tempo. Depois, aí você pode enviar pesquisa para todo mundo para ter o máximo de resposta e poder escutar, de fato, o maior número da base. Mas a ideia inicial é ligar, escutar, fazer pergunta aberta, sabe? Se mostrar disponível para o seu cliente. Isso deveria, na verdade, fazer parte do processo, tá, Jefferson? Porque o cliente pediu para sair, na hora eu ligo. Isso tem que ser rápido. Não é o cliente pediu para sair hoje, eu ligo daqui 6 meses, eu ligo daqui 2 semanas. Não, ele pediu para sair agora. Fulano, o que está acontecendo com o tomador de decisão? Quem é que decidiu sair? Quem é que decidiu comprar? O que está acontecendo? Me fala, eu quero te ajudar. Por que você pediu para sair? Por que você cancelou? Então, aí tem muito empresário que aí tem um problema, né? Se, por exemplo, se o cara fez um produto, um serviço com você, aí você falha, aí é uma problemática, né? Se você falha no atendimento, tipo, você não dá suporte, não cria relacionamento mês a mês. Porque hoje, o que a gente faz lá na corretora, até peguei lá pelo meu amigo lá, Orlando, a gente envia boleto todo mês para o cliente. É um diferencial, porque a maioria dos corretores não faz isso. Então a gente manda o boleto, pergunta se tá tudo bem. E aí Pensa tá na trazendo experiência, muito, né? Cara, trazendo muito cliente por causa disso. Sim. É pensando na experiência. Fui numa dentista, assim que eu me mudei para São Paulo, que ela, de 6 em 6 meses, me manda uma mensagem. Aline, já faz 6 meses que você não faz limpeza de dente. Posso solicitar para o seu convênio? Eu nem penso, eu só falo, pode sim, faz aí. Porque Legal. assim, eu não faria. Eu não ia lembrar que passou 6 meses. Ela tá me levando de uma forma assim completamente simples. Eu já comprei, eu já tô com ela, sabe? Então, pensa na experiência, no detalhe. E por exemplo, assim, ó, o rapaz... Você não tem o sucesso do cliente, um exemplo, certo? Você orienta um empresário, ele não tem esse setor de retenção. Você orienta ele pegar uma pessoa sênior, igual a gente conversou, botar no setor, e esse empresário, ele não tem o setor. Você orienta, por exemplo, o empresário, ele tá ali junto no campo de batalha, entender como que é... Sempre? Como? Olha, eu não acredito que você vá fazer uma boa gestão de algo que você não conhece profundamente. Você não vai cobrar, você não vai treinar, como que você vai dar um feedback de algo que você não entende? Se eu nunca fiz essa função, se eu nunca parei para escutar o meu cliente, se eu não entendo a dor do meu cliente, como que eu vou te falar, Jefferson, você poderia ir para esse caminho? Como que eu vou fazer a gestão dessa pessoa? E por mais sênior que esse funcionário seja, certo, ele precisa de orientação, ele precisa de treinamento. Então, assim, pra você ter ideia, eu fiquei 4 anos e meio como gestora desse time. Eu sempre mantive contato com os clientes. Caraca. Eu pegava assim uma vez no mês, ligava pra mas eu sempre ligava pra alguém, porque eu queria estar no campo de batalha pra poder, de fato, mostrar, é assim que é pra ser feito. Esse é o caminho. E eu fiz, tá vendo? É possível. Porque como eu vou falar, é possível, faça isso. Eu nunca fiz, eu não sei se é possível. Lá na empresa lá, só para eu entender aqui, até para montar um time de CS, né? Você era gestora, aí você tinha quantas pessoas subordinadas? 12, 13 em média. 12. Que eles só faziam esse sucesso do cliente lá, no caso? Era um time de 100% de CS, era dividido em onboarding, farming e churn. Como que é isso? Explica pra gente. Nossa empresa, né,
Doctoralia, na verdade, ela é uma empresa de SaaS. Certo. Então, a gente Software, tinha um time, né? a gente tinha um time de onboarding que fazia implementação. Porque Correto. não adianta eu vender e não te dar o caminho. Faço a implementação, é Certo. isso, é dessa forma para ser usado, dou toda a orientação inicial. Faço a implementação, né, do SaaS. Aham. A equipe de farming é responsável pelo engajamento. Então, beleza, eu implementei, mas agora ele precisa usar. Ele precisa Entendi. entender os benefícios para ele usar. Ele precisa ver valor em estar usando. Então, essa é a equipe responsável, é o farming. E o churn é a retenção, de fato. Esse churn, ele só agia quando o cliente fala assim, olha, Aline, eu não quero mais ficar aqui na empresa, é isso? Exato. É o Ou seja, cara quando ele que- queria cancelar. Aí entra como se fosse um bloqueio para o cliente não sair da empresa. Muito legal, isso aqui dá para utilizar na qualquer empresa, isso aqui. Dá. É o setor. Total. Implementação seria, eu vou dar um exemplo aqui na corretora, tá? Implementação seria como processo de implantação de proposta. Então, tem um processo que vende o contrato de seguro e implanta a proposta, até sair a carteirinha. Aí esse farm é o engajamento, que é o posterior. Como que... Ah, e aí, Aline, você está usando o plano de saúde, você está usando seguro. Como que tá a experiência do cliente, que a gente bateu um papo. E o churn é o cara que quando deu ruim... Só Ele vai que, tentar reter. mas você concorda comigo? Se esse farm aqui, ele for muito bem feito... O churn é minúsculo. Isso aconteceu comigo. É? O meu farm era muito bem feito. Era um time que estava comigo há muito tempo. E o número de cancelamento era muito pequeno. Quase ninguém pediu para sair. E você acha que tem como você encantar o seu cliente sem gastar rio de dinheiros? Com certeza. Como? Com certeza. Dá um exemplo para nós entendermos. É de fato você pensar na experiência. Que dinheiro a minha dentista tá gastando quando ela entra em contato comigo? É um detalhe, mas que faça diferença. Eu já falei sobre ela para vários amigos, para vários colegas, já indiquei. Porque, assim, é um detalhe que faça diferença. Eu prestar um bom atendimento, faça eu encantar. Eu criar rapport com o meu cliente, faça eu Legal. encantar. Eu não tô gastando nada. Eu posso encantar meu cliente só prestando um bom atendimento. Sabe? Sendo empática, eu tendo uma escutativa. Por exemplo, algo que acontece em toda empresa, tá? Tá. Tem um problema, entra em contato com um canal de suporte. O suporte fala, não é comigo, é com o canal X. Não é com a gente, é com o canal Y. Nossa, tá uma raiva isso aí. Que experiência você tá tendo? É boa? Agora pensa, eu otimizar o processo, eu tô até economizando dinheiro. Então, uma coisa eu não vejo que tá ligado com a outra. Inclusive, para quem quer aprender sobre a parte de CS, de Customer Success, Certo. um livro que chama Customer Success. Joga no Google. Legal. É como se fosse a Bíblia, tá? Do CS. E ele é mais técnico, assim. Eu vejo que ele vai te dar a base do que é o CS. Eu gosto bastante. Muito, muito interessante. Vamos lá, agora eu vou falar uma coisa aqui. Imagem importa, Aline, ou não? Com certeza. Explica pra gente isso aí. Qual o ponto, tá? Pensa você tem filha, né? Tenho duas. Tem 2 filhas. Deus, né? Queira que não, mas estão doentes. Uma filha fica doente, tá com uma doença séria. Você Certo. chega numa médica, ela vai fazer uma cirurgia. Você chega numa médica, ela tá vestida com uma calça jeans rasgada, ela tá com uma t-shirt com um bichinho e tênis. Com o cabelo preso, beleza. Agora você chega em uma outra médica, ela tá com uma alfaiataria bem cortada, com a mão limpa, com esmalte claro, com uma aparência bonita. Quem que você vai escolher para ser a médica cirurgia da sua filha? Com certeza mais bem vestida, né? A imagem importa? Ela com certeza importa. E a sua imagem, ela comunica mesmo quando você não fala nada. Você pode não estar falando nada, a sua imagem está comunicando algo. Legal. Mesmo que você esteja de boca calada. A nossa primeira impressão é formada do outro nos 7 primeiros segundos. Caraca, Bati meu. o olho em você, eu já formei a minha primeira impressão. Isso, mudar é muito difícil. Agora pensa, a gente tá aqui numa sala de reunião, tá? Correto. A gente sabe que tá para chegar uma pessoa que vai ser o novo CEO da empresa. Entra um moço aqui, de calça jeans meio manchada, com um tênis, com uma camisetinha assim. Eu olho, não é ninguém. Oi, tá bom, a gente continua. Daqui a pouco chega um cara de terno, muito bem vestido. A gente, bom dia. A gente já vai, oi, Isso é verdade, seu CEO? né?
Verdade, Não, verdade. você não é o CEO. O CEO era o outro. Só que a imagem comunicou que era ele. Então agora pensa, vou te contratar. Você vem transmitindo poder, confiança, sucesso de fato. Quem que eu prefiro? Eu consigo te ler, entende? Só que também é um ponto importante. Eu atendo consultoria de imagem fora do G4 e atendi uma moça, tô atendendo ela ainda, que ela, na verdade, é psicóloga para criança. Caraca. Ela não quer transmitir poder. Ela quer transmitir acessibilidade, porque ela precisa se conectar com a criança. Legal. Então, também, um ponto muito importante é o que você quer comunicar. Normalmente, as pessoas não se vestem de maneira intencional. Ela só coloca a roupa que ela gosta. Aí é você pensar, o que eu quero comunicar? Eu quero comunicar poder, eu quero comunicar sucesso, eu quero comunicar acessibilidade. É um ponto extremamente importante. Você começar a trazer essa consciência. Então, pelo que você falou, então, a forma que o empresário se veste faz muito sentido. Ele se comunica. Todo mundo, não só empresário, né? Eu recebi, Jefferson, do meu primeiro chefe, um feedback assim, Aline, começa a se vestir para a cadeira que você quer. Não para a cadeira que você tá. Muito legal. Começa a se vestir para onde você quer chegar. E, de fato, eu quando comecei, eu acho que eu tenho uma cara, assim, um pouco infantil. Eu não acho que eu aparento ter a idade que eu tenho. Então, quando eu comecei, eu aparentava ser muito novinha. Certo. E eu queria crescer lá dentro. Quando começou a surgir essa coisa deles falarem sobre gestão de pessoas, eu pensei, eu preciso transmitir mais confiança. Eu preciso aparentar ser um pouco mais velha. Não que a idade importa, mas dentro da gestão faz uma certa diferença. E aí eu usava tênis, usava calça jeans, eu passei a usar uma roupa mais social, salto alto, comecei a me arrumar mais. É batata, assim. Você senta na cadeira antes de sentar. Então, eu de fato comecei a me vestir para o cargo de gestão, antes de ser gestora. Isso mudou muito. Isso aí... A percepção que as pessoas têm de você muda. Isso aí é bacana, Aline, porque, por exemplo, até eu lá na empresa, né, cara, eu não gosto. Eu era policial, eu não gosto, assim... O meu normal, né, eu gosto de usar mais tranquilo. Só que, cara, tem que mudar a postura por causa do time. Sim. O que eu vejo é que é reflexo do time. Eu chego lá, os caras tá mais bem vestidos até que eu, às vezes. Porque é um reflexo. Então, o líder, ele reflete o que ele quer esperar do liderado. Porque, assim, o cara... E outro, eu acho que isso é importante, você falou. A pessoa lá é liderado hoje. Mas, cara, igual eu já falei pra você, tem vontade de fazer partnership, algo... Quem... Você tá de olho. Cara, o cara que se veste bem, o cara que fala bem, o cara que é mais respeitoso, tudo muda o cenário. Você começa a falar, esse cara aí, que às vezes estava invisível, ele torna visível. E quando a gente fala de consultoria de imagem, não é só sobre a sua roupa, né? É sobre a sua imagem, como um todo. Então, é sobre a sua roupa, mulher, maquiagem, é sobre o seu cabelo, é sobre a sua comunicação verbal e não verbal. Então, a forma como você fala também, a forma como você se porta, a forma como você se senta, tudo. A consultoria de imagem, ela engloba tudo. Ela engloba a sua imagem. É a gente pensar na sua imagem de forma estratégica. Muito legal isso aqui. Eu acho a consultoria de imagem incrível. E quando você fez essa mudança da imagem, aí você conseguiu ter mais oportunidade na empresa, no caso? Eu assumi a cadeira de liderança. Entendi. De fato. Passado, assim, alguns meses, eu tava de férias, o RH me ligou. Aline, a gente tá com uma cadeira aberta e a gente sabe que você não quer, porque eu ainda não queria, eu me sentia pronta, tá? Não me sentia. Correto. Me ofereceram a liderança, eu entrei em 2019, assim, me ofereceram a liderança, eu não aceitei. Em 2020 me ligaram e falaram, a gente sabe que você ainda não quer, mas a gente precisa de alguém que fale espanhol e que tenha perfil de liderança e só tem você. Você precisa aceitar. E aí eu aceitei. Mas tudo veio, antes de tudo isso, essa oportunidade veio porque viram que você... Eu sentei na cadeira... Não só a imagem, mas eu sentei na cadeira antes de sentar. Eu estava sempre disponível para o time. Legal. Eu era alguém muito disponível para a empresa. Legal. Eu fazia a gestão do time sem, de fato, fazer. Mas eu sempre estava ali, sabe? Ajudando, orientando, explicando. Chegava alguém novo, eu ia lá me apresentar, eu explicava sobre a empresa, eu mostrava a empresa. Eu fazia isso porque eu gostava, de fato. Então... eu sentei na cadeira antes de me chamarem, sabe? Aí a gente entra num tema bem delicado, Aline. Porque você tem essa mentalidade de vencedora, certo? Só que tem muito funcionário, a grande maioria, infelizmente, tem a mentalidade assim, por que eu vou me entregar tanto para a empresa, sendo que, cara, a empresa não é minha? Como que transformar essa imagem da empresa
pro colaborador ele ter o gestor, né? Ele faz esse trabalho aí de formiguinha. Aí eu vou te fazer um questionamento, tá, Jefferson? Tá. Se eu vejo que eu tenho como crescer dentro dessa empresa, eu sei que eu não sou a dona, mas eu sei que eu tenho como crescer. Olha, certo. Eu entrei na empresa, na Doctoralia, em 2 anos eu já ganhava 4 vezes mais do que eu entrei ganhando. 4 vezes mais, em 2 anos. Certo. Eu sabia que lá eu podia crescer e eu podia ganhar mais. Então, por isso que eu fazia. Não é porque, eu quero deixar o Jefferson rico. Não, vamos ser sinceros, né? Não vou ser hipócrita em falar que a minha ideia só era deixar o Jefferson rico. Não. Sim, sim. Eu quero crescer junto com o Jefferson. E aqui é muito claro que eu posso crescer junto com o Jefferson. Já aquela empresa que eu não tenho um plano de carreira, que eu sento conversar, todo mundo fala assim, nunca fui promovido, tô aqui há 3 anos. Não, a empresa nunca tem orçamento para promover. A empresa nunca reconhece de nenhuma forma, a empresa nunca entrega nada, ela só exige. Aí realmente não faz muito sentido eu querer entregar além. Mas se é uma empresa que me dá uma possibilidade de crescimento, que me apresenta e deixa claro que de fato o que precisa ser feito para eu crescer junto com você, eu quero que você cresça, porque eu também vou crescer. Aí você entra num detalhe que eu acho legal. O empresário ele tem que saber o seguinte, o CEO ele tem que levar o resultado para a empresa, mas não só isso. Porque tem empresário que acha o seguinte, entreguei o resultado, tá todo mundo batendo a meta. Tá, mas qual que é a sua visão de futuro? Que eu acho que esse é o grande desafio. Isso nunca acontece. Qual é a sua visão de futuro? E assim, não adianta a sua visão de futuro, tá? Você poderia me perguntar isso hoje. É me tornar gestora. Tá. É esse, mas agora é a sua responsabilidade me ajudar a traçar um caminho para me tornar gestora. Você é o meu gestor. Legal, legal. Então, isso precisa também estar caminhando junto, sabe? Eu te falo. Mas agora você me ajuda a traçar o caminho como gestor. Aline, uma coisa que eu faço muito na empresa lá, eu queria saber o seu ponto de vista. Eu vendo muito o futuro para a empresa, da empresa para os funcionários. Então eu chego lá para a galera e falo assim, galera, comprei a mentoria do G4, vocês acham? Então eu abro e tem muito gestor que tem medo. Não vou falar, tal. Olha, fala aí, Aline, Atendi um aluno tem alguns meses já. Ele me falou assim que nem a esposa dele sabe o quanto a empresa fatura. Eu sou a única pessoa que sabe. Oxe. Ele tem medo. Ele acha que se ele falar funcionário, as pessoas vão criar olho gordo. Ele nunca contou pra ninguém quanto a empresa fatura. Só eu sei. Aí agora me fala, você acha que esses funcionários realmente vão ter senso de dono? Eles não sabem nem quanto a empresa fatura, eles não sabem quanto eles vendem. Porque ele criou um método muito louco, que eu até hoje não entendi, que ele não fala pro funcionário assim, você tem que vender 100 mil reais. Ele fala, você tem que vender X, sei lá, bônus, eu não lembro. Mas correto. Assim, ele criou uma ideia porque ele não quer que o funcionário fique visualizando o número que ele tá vendendo. Entende? Mas você não acha, é uma mente muito limitada, né? Com certeza. Alguma coisa assim, gente, ele precisa procurar terapia. É caso de terapia, ele tem alguma coisa mal resolvida que ele, né, acha que vai ser roubado, enfim. Acho que as pessoas vão querer roubar a ideia dele, que vai virar concorrente, enfim, é um outro problema. Mas assim, eu acho que o seu posicionamento tá corretíssimo. Eu vi isso quando eu era funcionária. Eu me conecto, eu trabalho muito melhor quando eu entendo por quê. Quando você chega, eu só falo assim, Aline, sensacional isso aí. Faça. Essa ideia é sensacional. E é verdade, porque para pra pensar. Quando você só vira pra mim e fala, faça por quê? Faço o quê? Faço o quê? Faço por quê? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando você fala, Aline, você me mostra o caminho, você me envolve. Por exemplo, algo que acontece muito. Preciso criar processos da empresa. Certo. Como que eu crio? Eu vou criar tudo sozinha, porque eu sou a dona da empresa e eu vou criar, não vou englobar ninguém. O funcionário que tá lá no campo de batalha, ele sabe o que funciona e o que não funciona. Por que você não para pra escutar ele? Envolve ele. Envolve seus gestores. Ele não tá pronto, Aline. Tá, mas ele nunca vai estar enquanto você não colocar ele pra fazer. Entende? Então, eu acho que quanto mais você envolver o seu funcionário, melhor, mais engajado ele vai ser. A galera, eu vou dar um exemplo, tá? Segunda-feira, eu fiz uma reunião o dia todo. De manhã com as meninas da liderança e depois à tarde só com o time, só mostrando projetos que a gente vai fazer. É isso. Só isso, só mostrando. Olha, galera, a gente tá aqui. Porque eu também concordo plenamente com você, Aline. A pior coisa é você falar assim, faz uma coisa, aí você fala, por quê? Porque a pessoa vai pensar. E quando a pessoa ela entende o porquê você está perguntando, por que você quer aquela entrega, a pessoa, não, agora faz sentido. Exato. Tem um livro que fala sobre isso, que chama Comece pelo Porquê.
Legal. Lê ele. É bem interessante, é sobre isso, assim. Traz um contexto, sabe? Agora o G4, ano passado, passou pelo planejamento estratégico com o Napoli. Muita gente não contaria, não abriria qual planejamento estratégico. O G4 abriu tudo para funcionário, abrem, né, no Instagram, nas redes sociais. Legal. Isso tá. Por quê? Porque, assim, se eu vou fazer um planejamento estratégico da minha empresa, não é só eu que sou dona que vou caminhar, que quero chegar nesse lugar que foi definido durante o planejamento estratégico. A empresa, o time, as pessoas precisam comprar essa ideia para caminhar nesse lugar. Se elas não foram envolvidas, se elas não sabem o detalhe do que está acontecendo e do porquê, por que elas vão comprar a ideia? Como que você vai chegar lá? Nossa, muito legal. Isso aí foi um insight. Mas tem muito empresário que ele acha essa questão de faturar. Não tem essa. Sinceramente, eu não acho que vai pra frente, tá? Não vai, cara. Se você é uma empresa pequena e tá pensando assim, você nunca vai ser grande. Nunca. Eu acho que você tem que. Você sempre vai estar com medo. Então, o medo, né? Eu acho que o medo é uma coisa que ela bloqueia, né, o empresário. Bloqueia qualquer pessoa. Bloqueia qualquer pessoa. O medo bloqueia. Você deixa de fazer porque você tem medo. Você nem tenta. É a pior coisa. Faz sentido. Faz total sentido. Legal. Vamos lá. Um bloco aqui legal aqui, ó. Quais os conselhos práticos que você geralmente você concede aí para os empresários, né? Ou até para os seus liderados quando você tinha conselhos mais práticos assim que você tem no dia a dia? Eu acho que um conselho que eu escutei uma vez e eu realmente acredito muito é de você arriscar. Como que é isso? Né? O que arriscar? Normalmente, as pessoas, elas querem estar prontas para começar. Se você já está pronta, você está atrasado. Não, você tem uma ideia? Você, Jefferson. Você fez a mentoria do G4, você foi no podcast, você viu que ele tinha uma oportunidade em nem uma semana. Você estava aqui. É sobre isso. Essa pessoa vai dar certa. O mundo é dos fazedores. O mundo não é de quem planeja. O mundo é de quem faz. Então, eu acho que, assim, pra mim, tudo parte daí. O mundo é dos fazedores. É de quem vai e faz. Não tá pronto. Não sei o que faço. Você só vai aprender fazendo. Faça. Muito legal isso. Porque a oportunidade... eu acho que, assim... Se você ficar pensando muito, você não faz. Se você quer que seja perfeito, igual eu tô me aventurando agora a fazer conteúdo, né? Aí os caras falam, cara, por que? Você tem uma empresa? Cara, porque o bom empresário ele entende primeiro uma coisa, que as mídias estão caras, apaga. Então, cara, se você souber se posicionar com uma imagem e você trazer clientes de forma mais orgânica, você vai diminuir a folha da sua empresa. Isso é uma estratégia de SEO. E a galera fala, não, cara, que tá bloqueado. Cara, é a realidade, não tem como mudar. E aí eu tô muito... no caminho você melhora. É igual a questão do podcast, cara, a oportunidade de você se conectar, igual tô conectando com você aqui. O que você tá passando aqui é um conteúdo valiosíssimo. Tanto que é pago por uma mentoria. Só que a gente se conectou, fez a mentoria, surgiu a oportunidade, convidei você. Então as coisas só acontecem realmente para quem toma atitude, né? E eu acho que isso é o conselho assim que você daria, então. A vida tá no movimento. A vida acontece para quem tá fazendo. Você parado dentro de casa com medo de arriscar, nada vai acontecer. E não só na vida profissional, não só dentro da sua empresa, na sua vida. Faça. Faça mesmo com medo, mas faça. Arrisca. No meio do caminho você vai aprender, porque a gente só aprende quando a gente faz. Você é uma pessoa alta performance, né, Aline? Desde quando eu conversei com você, eu vejo como que é a sua rotina aqui? Como que você consegue... Você trabalha na gestão, você conseguiu trabalhar na G4, hoje uma das maiores empresas do Brasil. Como que você consegue ser uma pessoa assim... Qual que é a sua rotina para você atingir o sucesso? Rotina na vida pessoal, como um todo? Rotina que você vê que chegou, você conseguiu ter uma boa empresa, dar consultoria, ser gestora. Sabe o que eu vejo, assim, que de fato é muito importante pra mim? Certo. Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Correto. Então, primeiro é você saber o que você quer, onde você quer chegar. Normalmente, a gente pensa assim, eu quero ser rica. Tá, mas o que você quer fazer? O que você gosta? Uma coisa que eu sempre fiz muito, Jefferson, muito, desde muito novinha, eu reflito muito sobre a minha vida. Eu sempre fiz terapia, sempre, a minha vida inteira. Desde que eu trabalho, meu primeiro trabalho, eu pago psicólogo. Por quê? Eu acho que a vida é muito corrida.
Uhum. Então, eu acho que eu, obrigatoriamente, ter aquele momento ali, ter aquela 1 hora da semana, me faz olhar pra dentro. Entender Legal. onde eu quero chegar, o que eu quero. E não basta assim, eu quero ter dinheiro. Tá, então eu vou montar um restaurante. Mas pra mim é muito importante também ter momento com o meu noivo e a gente quer futuramente, daqui pouco tempo, ter um filho. Não é isso, tá? Mas Correto. como se fosse, mas se eu decido montar um restaurante, esse restaurante ainda depende muito de mim. Eu preciso estar lá todo dia, inclusive fim de semana e de noite. Faz sentido? Só que não faz sentido. Eu vou trabalhar de fim de semana, eu vou trabalhar de noite, eu não vou estar em casa com ele, e pra mim isso é importante. Então eu acho que refletir, sabe, sobre você, entender o que você quer, o que é importante. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já conhecem, inclusive, a Roda da Vida. Você já viu isso na internet? Não, nunca vi. Roda da Vida, pesquisa depois. Tá. É algo que você pega uma folha, desenha a roda da vida, você vai colocar ali todas as principais áreas da vida. Então, relacionamento, vida amorosa, profissional, financeira, espiritual, tudo. Beleza, Aline, espiritual pra mim é uma bobeira. Ignora se é uma bobeira. Leva em consideração o que faz sentido pra você, só pra você. E aí, pra refletir, você vai dar uma nota de como você tá em cada uma dessas áreas. Legal. Tô muito bem no trabalho, mas vida amorosa tá nula porque eu só tô trabalhando, não tenho tempo. Mas vida amorosa é algo muito importante pra mim. O meu casamento, a minha família é muito importante. Tá, será que não faz sentido nesse momento eu conseguir equilibrar melhor esses pratinhos? Sempre vai ter um que tá um pouco desandado, é normal da vida. Aham. Mas você parar pra olhar, você refletir sobre o que é importante pra você, eu acho que muda tudo. Você não faz por fazer, você faz de forma de fato estratégica, sabe? Com uma intenção, sabendo onde você quer chegar. Mas você sabe, eu vou te dar meu ponto de vista. Como empresário, tá? Às vezes é difícil você deixar equilibrado. Mas é isso que eu disse, vai balançar. Às vezes um negócio não vai estar balançado. Mas é importante você saber. Porque o problema é que você vai andando e você quer fazer as coisas assim, né? E você não sabe por quê. Ó, Aham. posso te dar um exemplo? Claro. Você tem empresa, você tá super, né, entregue na sua empresa, mas você também tem uma esposa e você tem filhos. Correto. O que acontece no mundo? Você tá super dedicado ao trabalho, a Nath cansa. Você nunca tá em casa, você nunca tá pras crianças, do dia pra noite ela se separa de você. Certo. Porque você nunca parou pra olhar, você nunca parou pra refletir em como tá a sua vida. Você nunca parou pra ver que você tá falhando ali na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Mas se você pra refletir, você começa a criar, né, esse hábito de refletir sobre a sua vida, você vê, putz, eu realmente tô deixando a desejar com a Nath. Vamos combinar? Chego pra Nath e falo, Nath, eu realmente tô trabalhando muito, quero que a gente, né, tenha melhores possibilidades, não por isso que eu tô me dedicando tanto aqui na empresa, mas vamos combinar? Uma vez por mês a gente deixa as crianças com os avós e a gente passa fora da cidade, só eu e você. Você Muito só legal. fez isso porque você trouxe reflexão, você parou pra pensar na sua vida. A gente não faz isso na vida corrida. A gente só vive, só vai absorvendo mais demanda e vivendo aquela rotina frenética. E aí quando vai ver, uma coisa estourou. Você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, que é a comunicação. Eu acho que a falha, você falou bem no início do podcast, e eu acho que a falha maior é a comunicação entre as pessoas, né? Todas. Vida pessoal, profissional, sempre vai ser. E eu tinha problema de comunicação. Quando eu fiz a gestão com você, eu tinha problema de comunicação. Porque eu queria expressar algo pro meu time, mas eu expressava outra forma. E eu comecei a reparar que não era só no meu time, era no meu relacionamento. Eu comecei a me comunicar. Então hoje eu converso, bato pra falar, cara, isso aí não tá legal. Então o feedback foi pra vida. Só que tem que ter muita maturidade pra pessoa entender isso. Exato. Hoje eu entendo. Hoje Exato. eu me comunico, converso, dou feedback. Cara, não tô entendendo essa comunicação do formato, você tá falando que tá legal. E eu peço muito feedback. Também. Aline, eu peço muito. Eu amo escutar feedback de todo mundo. Eu acho que faz uma grande diferença na minha vida, sabe? Ser aberta a escutar. Teve algo na sua vida que você tinha como conceito que hoje você mudou essa ideia como pessoa? Ou não? Posso te falar uma coisa? Eu acho que eu sou uma pessoa que... Quando jovem, sim. Aham. Mas confesso que eu nem me lembro, assim. Mas hoje em dia da minha vida eu não tenho nenhum conceito pré-definido, sabe? Eu não tenho nada assim, é isso. Legal. Eu acho que, sinceramente, eu não sei de nada e eu tô todo dia aprendendo e tô todo dia mudando. Eu não tenho algo que, isso é assim e ponto, acabou. Não é uma regra, nada tá escrito em pedra. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Espero que sim. Foi essa a resposta. Eu acho que esse é o segredo do seu sucesso, de estar na G4, de estar na gestão, né? Eu acho que eu sou muito aberta à mudança, realmente, Jefferson.
Sou muito adaptável, sabe? Eu realmente acho que eu não tenho uma mente, assim, engessada. Eu sempre vou me adaptar à situação, ao ambiente, à pessoa que eu tô falando. E você acha que os empresários lá que faz a consultoria com o G4, os que têm maior evolução nessa sua experiência que você tá, são as pessoas que se adaptam e mudam ou as pessoas que, cara, às vezes vai forçando? O que você acha? Com certeza, quem é aberto a mudar. Por exemplo, tem uma ideia... Atendi uma aluna. Aham. Não vou entrar no detalhe, Claro. mas ela tem uma ideia que há muito tempo foi muito legal. Hoje em dia não faz mais sentido nenhum a ideia de negócio dela. Entendi. E eu propus algumas mudanças na minha primeira reunião com ela. Ela falou assim, não, Aline, isso não funciona. Não é essa a ideia do nosso negócio. Nosso negócio é esse. Legal, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, a ideia do seu negócio não faz sentido nenhum. Isso não vai te trazer retorno. Tá muito e legal. ela não se abriu. Então, assim, se você é fechado, a gente tem dois caminhos, né? A gente pode tentar empurrar e forçar o nosso cliente a querer comprar aquilo. Correto. Então, a gente pode criar a necessidade de compra ali dele, ou a gente pode vender o que ele já quer comprar. E ele sabe o que ele quer comprar. Ela não tem mais como forçar o cliente a comprar isso, porque não faz mais sentido nenhum no mundo de hoje. Tanto é que essa foi a queixa dela, vendas. Certo. E assim, ela não vai hoje conseguir mais conectar o cliente dela com isso e ela não está disposta a mudar, porque foi uma ideia maravilhosa que ela teve há 20 anos atrás. Foi maravilhosa há 20 anos atrás. Se ela não se abrir à mudança, o negócio dela vai quebrar. Eu acho que, assim, hoje, o que mudou o game lá da corretora, faturamento e tal, foi essa abertura a novas ideias. Tanto que eu sou o cara que, se eu tiver caixa disponível, eu vou pagar mentoria. Vou pagar, porque é o conhecimento que mudou. Agora a gente está chegando no final, Aline. Eu queria perguntar, esse podcast, pra você ver, né? Esse podcast é antecipação de anos que a pessoa, por exemplo, começou do zero e pode. E aí, eu quero perguntar para você, se você tivesse que começar tudo do zero hoje, com a sua mentalidade, mas voltando lá com 18 anos, o que você faria de diferente? Que te auxiliaria a chegar mais rápido? Eu jamais recusaria uma oportunidade. Como eu recusei quando me ofereceram a gestão e eu falei que eu não queria, certo. Jamais eu recusaria. Eu ia aceitar tudo. Eu acho que é algo que eu tento fazer hoje, mas eu acho que com 18 anos é mais fácil. Sabe, aceita tudo. Normalmente, eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente tende a não. Eu não vou me submeter a esse trabalho. Ah, não, isso paga muito pouco. Aceita. Entre ganhar R$2.000 e não ganhar nada, que é o que onde você tá hoje, é melhor o quê? Ganha R$2.000, cara. Vai lá trabalhar. Eu tive esse caso, um funcionário que eu ofereci um cargo de gestão, era muito bom a oferta que eu estava fazendo, ele recusou. Certo. Porque ele falou que era trabalho demais. A minha questão quando eu recusei era medo, era insegurança. Então, eu acho que são ainda coisas um pouco diferentes, mas não recusa algo porque é trabalho demais, trabalha. Agora que você vai trabalhar, agora que você tem 20 anos, 30 anos, conquista agora, faz isso acontecer agora, sem medo. Sabe, eu acho que Jefferson, não sei se você... imagina, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, mas muito mesmo. Eu não conseguia responder chamada já na sala de aula, velho. De verdade, de tão tímida que eu era. E eu acho que assim, esse foi um grande empecilho eu acho que eu comecei muito tarde, sabe? Não tão tarde, eu ainda tenho 31, mas foi tarde porque poderia ter sido. Entendi. E agora, Aline, eu gosto de uma mensagem, isso aí eu sempre faço, tá? Não é só você, todo mundo que passa. Imagina assim, se você pudesse mandar só uma mensagem para a Aline, 18 anos. Só uma. Então, você ia poder mandar uma mensagem, essa mensagem ia chegar para ela com 18 anos. O que você falaria para ela que você gostaria de falar com 18 anos? Qual mensagem você... Agora, você vai gravar. A única mensagem vai chegar para ela poder... Puta, agora entendi, vou ter o norte. O que você mandaria de mensagem para a Aline? Eu acho que eu diria pra Aline, de 18 anos, que ela pode muito mais do que ela acredita que ela pode. Que ela só tá começando e tá tudo bem errar. Errar faz parte do processo. Só erra quem tenta. Quem não tenta nunca vai, né? Então, você falaria pra Aline que ela não ter medo de errar. Você acha que as pessoas têm muito medo de errar hoje? Muito, porque eu acho que a gente se importa muito com a opinião das pessoas. Então, a gente tem medo do que vão falar. A gente tem medo de falhar.
Falhei, né? Falhar é um problema muito grande pro ser humano. Mas só falha quem faz. Quem não faz, quem fica sentado dentro de casa assistindo TV o dia inteiro, não vai falhar em nada. Você conseguiu passar esse obstáculo, pelo que você falou agora. E como que você falaria, assim, para o pessoal que está assistindo aqui, o que você orientaria? Como que você venceu e como você orientaria as pessoas a vencer esse obstáculo do medo, de pensar o que o outro pensa? Sinceramente, terapia. Legal. Sinceramente, eu indico pra todo mundo. Eu tava conversando com um cliente do G4 esses dias e falei sobre isso. E aí, achei que ele nem ia levar tão a sério. Ele chegou um mês depois e falou, Aline, eu comecei. Tô fazendo terapia que você mandou. Mudou tudo. De verdade, terapia. Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa se olhar. De verdade, eu acho que tudo volta pra pessoas. Muito legal. E na terapia, no caso, quando a pessoa ela consegue entender que, cara, não tem problema errar. É o processo. Faz parte do processo. Eu não preciso, nesse quesito, eu preciso de um psicólogo por vários outros fatores, mas Aline, eu sou muito doido, mano. Eu tô nem aí, cara. Você arrisca. Eu tô nem aí que os outros. Sabe por quê, Aline? A vida é muito curta. Exato. Sabe o que eu penso, Aline? Cara, só tenho uma vida que Deus me deu. Então, cara, eu vou arriscar tudo. Sabe por quê? Eu só tenho uma. É uma chance. É igual videogame lá. Se arrepender do que fez do que não fez, né? Cara, a vida é única. Faça o que você queira. Que se lasque os outros pensam, meu. Sabe por quê? Não vai mudar. Eu fico brincando, né? Eu tava falando com o pessoal lá do time lá. Falei, cara, comecei a fazer Reels aí. Aí a galera, caramba. Falei, pessoal, não sou louco não. Eu quero ganhar dinheiro. Eu não faço nada pensando que eu vou ganhar dinheiro, cara. Eu gosto do resultado. E os caras falaram, caramba, já é muito doido. Eu falei, cara, quem não arrisca não sabe se vai dar certo ou não. Total. Só que eu entendo que o sucesso tá pra... Cara, se os grandes estão fazendo, imagina eu que sou pequeno. Eu acho que, assim, esse desbloqueio de você... Eu acho assim, o sucesso ele só vem, Aline, pra quem arrisca. Quem não arrisca, cara, é impossível ter o sucesso. Exatamente, é isso. Resumiu tudo. É o meu pensamento, né? Só vai ter sucesso quem faz. Poxa, se eu fosse pensar em tudo que falaram pra mim, eu nem tinha aberto a empresa. Porque a gente começou na sala de casa, com os funcionários, tudo assim, favorável a não dar certo, né? E, cara, os conselhos, a galera deu um feedback, mas não foi na maldade. Só que tinha tudo pelo pensamento. Cara, hoje as pessoas acabam vendo o sucesso que a gente teve, relevante financeiro, e ainda, pra mim, é muito pouco ainda do que eu quero chegar. Mas é isso aí. Que bom que você não escutou o que te falaram. Ainda bem, mas assim, eu acho que o que você falou de terapia, eu acho excelente. A terapia é um formato de você se autoconhecer, entender o que aconteceu lá no passado e você conseguir se organizar na sua mente para você ser uma pessoa melhor. Você quebrar a barreira, sabe? Beleza. É você quebrar a barreira, de fato. Tá bom, então. Pessoal, queria agradecer a Aline. Muito obrigado por você ter comparecido aqui no podcast. Obrigada a você, adorei. Foi muito bom. Foi muito legal. Acho que você passou bastante informações, bastante insights. Espero que a galera tenha anotado tudo no meu caderno aqui, ó, Aline. Não tem como. Mas você acredita, Aline? O pessoal chegou até aqui e não se inscreve no canal. Se inscreva. Pelo amor de Deus. Se inscreve no canal. Ó, vai estar disponível no Spotify. Vai dar pra você aqui dar uma curtida. A gente vai disponibilizar toda quarta-feira, então eu vou verificar o dia que vai ficar. E Aline, como que o pessoal te encontra? Qual que é as suas redes sociais para você deixar gravado pro pessoal aqui? Me segue no Instagram. É consultora.alinefreitas. Bacana, ó. Eu vou deixar também na descrição, quem quiser mais informações, para entrar em contato com a Aline, tá bom? Aline, Obrigada, grande abraço, obrigada, obrigadão. Jefferson. Tchau, tchau.